No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua vamos falar de pedofilia a Zé do Pipo, violência no namoro e dia dos namorados, trotinetes e muito mais. Diz o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Olá, sejam bem-vindos. Bem-vindos. Como é que é? Devo já alertar que eu estou com pouca vontade de estar aqui hoje. Não por tua culpa, Hugo, não por não querer a tua companhia, mas porque tive insónias, para não variar, mas tive que acordar às 8 da manhã, porque às 8h50 tive que ir às finanças. E pronto, e as finanças sugaram-me a minha vontade de viver para o resto da semana. Tiveste muito tempo à espera? 1h30, para aí. Sim, foi atendido. Não é muito. Não é Já tive muito, mais. mas para quem chegou lá antes daquilo abrir, né? Ontem fui lá às 3 da tarde, faltavam 40 senhas para a minha, fui-me embora. E então o que é que espremeste dessa experiência? Epá, é as finanças da Reboleira. Pá, aquilo é 1980 ali. Tu entras ali, ainda não inventaram a máquina do tempo. Já dá para voltar ao passado e ainda às finanças da Reboleira. Ainda ouves o barulho dos faxes a chegar. Ouves isso, os computadores são todos CRT, aqueles monitores gigantes. Epá, é mesmo, aquilo está igual desde 1980. É uma cena, parece estar mesmo parado no tempo. Depois houve stress por causa das senhas, prioritárias. Porquê? Porque toda a gente ali era prioritário, menos eu. Basicamente, era só velhotes com bengalas. Depois eu sou mais prioritário que você, porque tenho uma bengala. O outro, pois, mas eu parece que estou bem, mas eu estou aqui que cai para o lado. Se não tarda, se não sou atendido rápido. Pá, gerou-se ali uma confusão. E eu, como tinha sido notificado para ir lá, depois perguntei no balcão e passaram-me à frente porque eu não ia para o processo normal. E começaram logo, está aqui à espera, não sei o quê. E depois o pessoal começou, não, este senhor já está lá fora desde que antes disto abriu. E a senhora, não, porque ele foi notificado, tem que vir cá. Ele também foi notificado. Ele, não, mas isto é diferente. E pronto, gerou-se ali uma confusão. Eu não disse nada. Não é? Eu fingi-me deficiente também. Olha, e é isso. E quando vais preso, tens uma penhora? Não, foi divergências no IRS porque há empresas que não sabem declarar os rendimentos. Depois isso eu também me aconteceu. Sim. Mas quem se lixa é sempre o... Também me aconteceu, tive que acertar aquilo, mas também... Vou ter que pagar mais 500 euros por causa disso. Mas pronto, olha. Antes de seguir preso e apanhar no rabo. Acho eu. Sim. Não sei. Pois, há um escritor chamado Foster Wallace que escrevia muito sobre a questão de como é que nós achamos que todas as experiências à nossa volta existem em função de nós. Não é? Portanto, quando está a chover, nós pensamos sempre, apanhei uma grande molha, não é? Está a chover. E quando estavas a contar isso, eu ia começar por dizer, fui às finanças e disse, pois, mas as finanças, independentemente de ti, as finanças existem, são coisas que temos de lidar. Mas neste caso, acho que tens alguma razão, foste mesmo vítima. Fui vítima. Vítima por causa dos velhos que começaram a discutir contigo. Sim, claro, os filhos da mãe, pá. Nem foi porque aí já não te consegues abstrair e dizer que não, isto é simplesmente o universo a funcionar. Não, neste momento tens inimigos da terceira idade. Tenho e pá, aquilo não estava fácil. Aquilo, eu era a pessoa mais nova a seguir a mim, tinha o dobro da minha idade, facilmente. Não havia lá pessoas com menos de 70. Porque não tem internet, tem que ir ali, não é? Não resolvem nada online. Sim, não tem que ir ali e deve ser uma complicação para eles, é pior para eles estar ali, não é? Se bem que por outro lado não tem nada a fazer. Ali até estão na conversa, podiam pôr lá uma mesinha de dominó para eles jogarem, mas a questão do atendimento prioritário é muito tramado nesses sítios com uma população muito envelhecida, porque não queres atendido. Se aquilo fosse completamente por ordem prioritária, eu seria o último e não estava lá. Estava a pensar se não haveria uma espécie de escalão da solidão dos velhinhos, que é os velhinhos mais fixes, que ainda alguém os atura, vão ao centro de saúde. E os médicos, enfermeiros, então, Sr. Justino e tal.
Os velhinhos que ninguém quer aturar vão às finanças. Às finanças. Sim. São relegados. Chegam ao centro-sul, pá, já não te atures. Não vale a pena, não há nada a fazer. Isto é para abate, portanto vá tratar do testamento nas finanças. Muito bem. E então é isso. Então estou um bocadinho... Além de estar com muito stress em cima, já agora aproveito para dizer, um espetáculo. Estreou uma data nova, Tomar, 27 de Abril, que já está a ver na Ticketline, e pronto, e o resto é o que já está. Não coincide com a Festa dos Tabuleiros, sabes que é um grande evento e poderia roubar público. Não vi. Espero que quem a gente fez o booking que tenha tido isso em conta, sim. E é isso. Nunca foste à Festa dos Tabuleiros, Tomar? Eu acho que conheço a festa, mas acho que nunca fui. Não, acho que não. Uma bonita festa em que as pessoas põem tabuleiros à cabeça. Pois, faz sentido então o nome, não é? Imagina que uma coisa não tinha nada a ver com tabuleiros. Eu identificava-me porque durante muitos anos na adolescência as minhas refeições eram feitas num tabuleiro em frente à televisão. As minhas são, hoje em dia. Ainda são? Como muitas eu vezes de fazer isso. Tabuleiro na sala. Yeah. Eu deixei de fazer Aliás, isso. nem é bem tabuleiro, é prato só. E não dá jeito nenhum. Eu deixei. Não tens um tabuleirozinho? Eu tenho que ter um tabuleiro. Por acaso acho que tenho. Okay. Acho que tenho tabuleiro, mas é raro usarmos. Prato é mesmo a adolescente preguiçoso. O prato, sim. É prato, tipo, pá, vai, sim. Em cima da almofada, comer só com o garfo, cortar, comer com a boca só, tipo, vai a talher e cortas com os dentes. Eu acho que os adolescentes, especialmente os rapazes, são muito estróinas e desleixados. Eu estive agora com os meus sobrinhos que são adolescentes e lembrei-me, quando eu e os meus irmãos éramos adolescentes, não é? Tipo, levava cereais para o quarto e depois não me apetecia meter o prato lá em baixo, metia o prato debaixo da cama e de repente havia 3 isso por acaso nunca, mas deixava na mesinha cabeceira, sim. Até alguém chatear, alguém tirar de lá. E então estava com os meus sobrinhos, eram para aí 3 da tarde, e há um deles que diz: hoje ainda não comi nada. E eu disse: então estás maluco, meu? Tipo, não comeste nada e tal? Não, levantei-me à 1 e tal, estive a jogar e ver séries até às 3 e tal. Então, mas não queres ir comer alguma coisa? Tá bem. Então onde é que queres ir? Quero comer uma pita shawarma. É assim? Nessa idade podes tudo. Sim, e mamou 2 pitas shawarmas de seguida. Parecia um lobo a comer um cordeirinho bebê. E é engraçado, realmente, tu quando és adolescente és muito mais destravado nessas coisas. Não? És imortal, não é? Sim. És imortal, então eu às vezes vejo o que eu comia antes e não engordava, nunca fui magro, mas e hoje em dia impensável. Não posso comer 6 carcaças com tule, creme e queijo ao lanche. Lá, aliás, a carcaça é claramente a pièce de resistência da alimentação do rapaz adolescente, não é? Porque se não tens uma carcaça em casa, é como se não tivesses comida. A carcaça, tens uma carcaça e qualquer coisa para meter lá dentro. Sim, basta manteiga. Está bom. Tá. Pão seco nunca fui muito fã de pão sem nada. Também não. Mas conhecia muita gente que... Eu conhecia um gajo que comia sandes de arroz. Sandes de arroz? Sim. Fazia tachadas de arroz, não é? Palma, depois sobrava, abria 2 carcaças. E a malta cheguei a fazer isso, que com pão saloio cortas o cantinho e depois abres ao meio e o canto do pão fica tipo uma sanduíche. Sim. Isso sim. E pão com batata frita é que sim. É o pão com barulho, chamado pão com barulho. Isso, tenho um amigo meu que era um grande entusiasta do pão com batata frita. Não só batata frita, mas lá no meio, isso às vezes ainda faço. Tatizinho para pacote, uma sandes de queijo. Então não vai pão com barulho? Vai sim, senhor. Eram outros tempos. Agora diz-se que o jejum intermitente faz muito bem. Pois, dizem que portanto, aquilo que se dizia de não tomas o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia e passas tanto tempo sem comer, faz-te mal, pelo visto não, faz bem. Mas podes fazer... Para um adolescente se calhar não, porque está em crescimento e precisa de... Mas eu quando ouvi falar desse jejum intermitente, ouvi sempre, quer dizer, se calhar estou enganado, eu não percebo há dois tipos. Era tipo, imagina, comes a última refeição às 4 da tarde e só voltas a comer no outro dia quando acordas. Fazes mais de 12 horas. É um bocadinho, 16 horas. É 16, mas é um bocadinho diferente. Há quem faça, imagina, meia-noite, depois acorda e só come às 4 da tarde ou ao jantar. Pois, mas o meu metabolismo não me permite não comer ao acordar. Não me permite. Torno-me uma pessoa execrável. Eu por acaso consigo fazer esse facilmente. Não me custa muito não comer de manhã. Se calhar, tendo em conta os nossos amplos conhecimentos dietéticos e de cuidados de saúde e de beleza, talvez pudéssemos ter aqui uma pequena rúbrica de vez em quando. Sim, dicas de lifestyle. Como coisas que eu sei,
como esfregar creme nos cotovelos, que é onde eu ponho creme e nos braços. Pões? Nunca pus. Nunca puseste? Não. Nunca nem pus. Na cara? Nem na cara, nunca ponho. E tenho esta tez resplandecente, imaculada, com pouquíssimas rugas. Faz-me lembrar um pouco... Só tenho rugas aqui, de fazer isto. Faz-me lembrar um pouco, pois. Isto é franzir sobre o olho. De resto, por acaso, tenho poucas rugas. Já o meu pai não tem muitas. Mesmo a minha mãe também tem muitas. É uma boa tez elástica. Será que tu és de uma família... de vampiros? Isso. Olha, por falar em vampiros, aquele filme... muito engraçado dos neozelandeses chamado What We Do in the Shadows, sobre os 3 vampiros que são roommates. Nunca ouviste falar? Não. Tens que ver, está no Netflix. Acho que não. É um filme que já tem uns 5 anos. E a premissa é engraçadíssima porque passa-se no tempo de hoje e são 3 vampiros que são roommates, então são os problemas dos gajos que dividem casa. Sim. Tipo, ontem trouxeste para aqui os gajos, bebeste o meu sangue, deixaste tipo isto cheio de sangue e cheio de membros, agora sou eu que tenho que limpar. O pacote de sangue deixaste num finzinho, né? Como o pessoal faz do leite, que não, em vez de mandar fica aquele bocadinho. E depois os gajos querem sair à noite, mas os vampiros, segundo diz a lenda, só podem entrar numa casa quando são convidados. Então estão sempre a dizer, o porteiro tipo abre a corda e eles dizem não, mas tipo convida-nos a entrar. E o porteiro, porque é que eu tenho que convidar a entrar? Sim. E agora vão fazer já fizeram uma série que vai estrear em março. Não sei onde é que vai estrear, mas parece-me muito divertido. Eu gostei imenso do filme. Tenho que ver isso. Mas pronto, isto para dizer que tu és um vampiro. Sou. Que não envelhece. Não, envelheço, que eu agora estou a ver fotos minhas antigas para uma parte que eu vou usar no meu espetáculo e há um envelhecimento. Há um envelhecimento. Claro que há. Não é muito, ou seja, eu se fizer a barba e tiver com o cabelo num determinado tamanho, imagina dos 25 para agora, nos últimos 10, eu acho que nota-se um bocadinho, mas não se nota que foram 10 anos. Se tu fizesses a barba, tivesses o cabelo de um determinado tamanho, pusesses creme na cara e tivesses com uma farda dos escoteiros, é possível que fosses um interesse amoroso do Padre António Júlio. Pois é, isto fazendo a introdução para o tema, não é? Introdução também é uma boa palavra. Uma introdução para um tema que nunca falámos aqui, pedofilia na igreja. Sim. Mas tu, como um especialista no assunto, porque és também... Do ponto de vista teórico. És também um criador da primeira boys band de padres que canta o tema do amor às crianças. O amor não devia ter idade, entre outras coisas. O bebé da vizinha. E são os temas que... São os hits. Como é que chama a banda? É Padres Band, porque não podia houve... ser, são só 10%. Podia ser. Os 10%, não é? 10%. 10%. Sim, 10%. Estamos a brincar com coisas sérias. Não é? É verdade. Mas a novidade disto é que, depois de casos numa série de países por todo o mundo, finalmente... Chega a Portugal, não é? Tarde e as más horas, como costuma ser. Como muitos outros fenómenos globais. Só a moda está a chegar cá agora. Isto lá fora faz-se criancinhas. Lá fora anda-se a foder criancinhas. A moda de denunciar os casos. Porque os casos já existem. E isso já estamos... Sabes que a igreja pode ser conservadora em muitas coisas, mas quando se trata de abuso está na vanguarda. Pois é. Há muito ano. Ainda não se abusava de crianças, já eles tinham descoberto esse filão. E foi o Observador que preparou um dossiê de várias reportagens de 2 jornalistas, eu agora não me lembro o nome deles, mas até agora o trabalho parece-me bastante interessante e sustentado, e que ontem publicaram a primeira reportagem. Julgo que nos próximos 4 dias é uma reportagem por... Sim, porque eles têm uma zona até para tu submeteres, ou seja, se tivesse sido abusado por alguém da igreja, para submeteres a história e eles investigarem. Já pensei em submeter uma. Só para ver se há investigação ou não. Só para ver se publicam sem investigação. Mas eu já tenho tanto trabalho, não faças isso. Não vou fazer. E pronto, eu não li ainda. Mas aquilo não está premium, não é premium? Mas eu não sei, o premium eles se calhar oferecem 1 ou 2 artigos porque eu consegui ler. Mas pronto, a primeira história, sucintamente, para irmos a uma análise mais ampla, é a história de um padre que... estranhamente está ligado aos escoteiros. Tipo, escoteiros e igreja andam ali de mãos dadas, não é? Aliás, eu sempre, quando vejo escoteiros adultos com aquela farda,
Se calhar há uns que são fixes, mas há sempre muito sinistro. Porquê que tu, a partir de determinada idade, queres te vestir como uma criança? Pois, não sei. Eu percebo a cena de como eu fiz colónias de férias, não era de escuteiros. É tipo, és um monitor e o pessoal que curtia aquilo. E ali faz parte da cena teres que andar vestido como um Palerma, porque basicamente é isso. Eu sei que há pessoas que estão a ouvir isto que são... Há uma frase, mas há os escuteiros e os escoteiros, sabias essa diferença? Qual é que eu só descobri há pouco tempo. Os escuteiros com U são da igreja. Os escoteiros com O não são da igreja, não têm nenhuma associação à igreja. São apenas um grupo de jovens. Curiosamente, os da igreja são com CU. E esse é cu, são exatamente. Escuteiros. Alguém dizia isso, que a diferença está no cu. E eu soube isso há pouquíssimo tempo, porque eu conhecia um gajo e pensava que ele era muito católico, e depois percebi que não e achei estranho. E depois obviamente soube dessa diferença. Nós estamos a generalizar, e tenho a certeza que as experiências dos escuteiros ajudam a formar caráter e dão recursos aos miúdos, não estamos a dizer isso. Estamos a ser superficiais. Amanhã há um peixe, está a ver? Devem ir para o meio do mato. Antigamente vinham ir para o meio do mato fazer fogueiras, agora se calhar levam os telemóveis. Pois. Já não amanham um peixe, já não matam javalis. Ou então vem um tutorial como amanhar o peixe. Sim, como montar as tacas da tenda. Até as tendas são aquelas que abrem sozinhas, já não há. A história do Padre Júlio é um padre que num acampamento de escuteiros resolveu abordar as tendas das miúdas e dizer: então não há espaço para mim. E entrou dentro da tenda e acariciou uma miúda do peito ao baixo ventre por cima do saco-cama, ao que parece. Soft, né? Podia ser uma vestinha. Imagina, se é por cima do saco-cama, ele não percebeu onde é que estava a passar a mão. É isso. Estava muito escuro. Estava escuro. E seguiu-se a miúda fez uma denúncia à mãe. Que idade tinha a miúda? 13, acho. Ok. A miúda fez uma denúncia à mãe, a mãe já tinha boas mamas ou não? Já tinha entrado na puberdade? Espero que a família não esteja a ouvir isto. A mãe ficou um pouco na dúvida, mas depois junto de um monitor ou de alguém dos escuteiros, parece que foi confirmado. Os escuteiros e a igreja... até a pedido da mãe, eu acho que aqui há uma convergência de vontades, porque a mãe tinha vergonha, não queria que soubesse, então a igreja disse: não, nós tratamos disto, nós, não se preocupem, vamos nós fazer uma investigação. E declara que estava a fazer uma investigação, mas a verdade é que não informou o Ministério Público, e passado umas semanas, na Feira do Cavalo da Golgã... Eu vi isso, vai para seres abusado na Feira do Cavalo da Golgã, é do mais baixo... podes ter na tua vida, pá. Ele voltou a tocar numa rapariga de 12 ou 13 anos de forma meteu-lhe a mão nos bolsos e de forma menos própria, digamos assim. Acabou por eu acho que foi ele próprio que saiu da paróquia. Depois veio-se a provar, ou veio-se acho que durante a investigação, que ele era um tipo que tinha depressão, ou seja, havia um contexto, isto não estou a justificar o que ele fez, obviamente, mas havia um contexto que também não foi um contexto de saúde mental, que a igreja também não foi capaz de lidar com ele, não é? E hoje acho que publicaram um novo texto, desta vez na Madeira, que desde o padre Frederico tornou-se... está para a pedofilia como Hollywood está para o cinema. Sim. Uma bonita história do padre Frederico. Mas isso não foi o miúdo que morreu? Foi que morreu, que suicidou-se, ou nunca se descobriu? Não me lembro disso, mas foi encontrado num poço, não foi? Ou num penhasco, não era? Um tinha caído. E eu já não me lembro se ele estava implicado também na morte, ou se foi suicídio por ter sido abusado. Já não me lembro. Assim, eu sei que tinha claramente arte pedófilo do padre Frederico. Bem, isso que eu ia dizer, que na cara, no século XIX havia um gajo que era o Lombroso, que dizia que era capaz de identificar os criminosos através de certas características faciais, e depois obviamente durante o século XX foi desmantelada essa ideia, mas tu olhas para o padre Frederico e dizes: há caras que não há hipótese. Há caras que não há hipótese. Eu sou um crente nessa minha capacidade, não no geral, de identificar criminosos e culpa. Todos nós achamos que sabemos fazer isso, não é? Olhamos para a Amenda Média, olhamos para o Carlos Cruz e todos nós achamos que conseguimos decifrar se é culpado ou não. Mas eu, por acaso, tenho muito acho que tenho essa intuição, não é? É engraçado, sabes? O Sam Harris
diz que a nossa percepção e intuição é falha em muitas coisas, não é? Nós achamos que jogamos, Claro. mas que é uma coisa que normalmente funciona, que é e que tem a ver provavelmente com uma questão evolutiva, que é a noção de perigo. Sim. Ou seja, se tu vais entrar num elevador no edifício e há um gajo lá dentro que te, imaginemos, então no caso uma mulher, que te assusta, então não entras nesse elevador. Pode não acontecer nada, mas ele diz que são mais de fiar que a intuição funciona em situação de perigo do que noutras situações. Sim, eu acho que é uma questão de análise de padrão, né? Que tu nem tens noção, mas eu tinha perfeita noção. E eu acho que eu vejo outras pessoas à minha volta, por exemplo, não cresceram na buraca. E eu desde muito novo fui habituado a perceber, olha, aqueles que vêm aí, vêm assaltar ou vêm só para dar uns toques na bola e jogar connosco. E isso foi um padrão que eu fui criando, não sei o que é que... Provavelmente não tem a ver com a expressão facial, tem mais a ver com a forma de andar, a forma como olham para ti. E eu, ao longo do tempo, eu noto que às vezes estou num sítio e alguém fica, tipo, desconfiado de alguma coisa e eu olho, não, é na boa. E às vezes as pessoas não ficam, olha, aquele ali está a nos amancar para qualquer coisa, vai ver merda. E consigo detectar esse padrão antes de outras pessoas que nunca passaram muito por aí. E então eu olho para a cara das pessoas, por exemplo, o Carlos Cruz, olhando à distância agora, até porque foi condenado e facilita, mas tem ar, né? Tem ar. Eu já contei a história, acho que foi daqui, que uma vez na casa de banho encontrei o Carlos Cruz. E isto foi nos Globos de Ouro. Há muitos anos, o meu pai arranjou bilhetes porque conhecia o senhor lá do teatro. Então nós lá fomos pelintras ver os famosos. Uma seca horrível. E eu lembro de ir à casa de banho e ao lado estávamos já o Carlos Cruz. E, aliás, não. Eu estava cá fora à espera de um amigo e ele entrou. E depois o Carlos Cruz sai e olha para mim com um ar. Eu tinha 16 anos na altura. Olha para mim com um ar de... O que eu interpretei naquela altura foi um ar de olha-me este pelintra aqui, assim de alto a baixo, um ar de desprezo. O gajo muito baixinho, nem me estava a esperar que ele fosse assim baixinho. Um ar assim de desprezo, foi o que eu olhei. O meu amigo sai da casa de banho, bem, nem sabes, o Carlos Cruz não levou as mãos depois de mijar. E eu depois à distância, pondo isso, eu pensei, será que o gajo olhou para mim com um ar de desprezo ou olhou para mim com, olha este rapazinho novinho aqui? Não, então o sim ar de desprezo foi mais, és muito velho para mim. Foi pena não ter mijado ao lado de ti. Estás a ver? Mas voltando à questão da igreja. Para dizer que se tiverem dúvidas, chamem-me, mandem-me uma foto e eu digo se a pessoa é culpada ou não. Eu para mim era assim, os tribunais avançavam para a frente. Eu acho que já devias ter uma rubrica nos programas da manhã de o Hernani Carvalho. Criminologia. Sim. Professor Caramba aplicado à criminologia. E era só mostrar uma foto, culpado. Não é culpado. Culpado de quê? Bué das cenas. Gaja boa, não sei, temos que averiguar em pessoa para ter a certeza. Mas voltando à questão da igreja, e é verdade, nós estamos sempre aqui, é um dos nossos saques de boxe preferidos. Mas há aqui duas questões importantes, que é, qualquer outra instituição enorme com o poder que tem a igreja, seja uma grande corporação, até um Estado, mesmo nas ditaduras, mesmo, estava a pensar, mesmo no caso do Iraque, do Saddam Hussein, que o filho dele era um psicopata que além de gravar orgias, gravava torturas, mas mesmo assim, nesse desgoverno total, nunca se viu em nenhum lado, em nenhuma corporação, não só uma sequência de abusos, como uma forma organizada de não culpar os culpados, ou seja, não castigar os culpados e de ocultar. Sim. Portanto, esta ideia e isto, em comparação com uma série de instituições, imagina o que era uma Amazon ou um Google. Eu costumo dar o exemplo que é, imagina que 10% dos empregados do McDonald's são pedófilos e que estes altos cargos da chefia escondem isso. E que movem, olha, isto é pedófilo, anda aqui, pessoal, vende um Happy Meal e mete a pila lá dentro e o pessoal pensa que é o brinquedo do Happy Meal e é a pila. E depois descobre-se e o que eles fazem é ocultam e mudam o gajo da loja de telheiras para a loja de Alvalade. Porque é isto que a igreja faz. Se isto se soubesse em relação a um McDonald's e que os CEOs, os administradores, o conselho de administração estava tudo envolvido, o McDonald's ia à falência logo. As pessoas boicotavam a marca, deixavam de ir lá. E provavelmente ia à falência. E com a igreja não. O problema não é ver padres pedófilos, isso há de haver professores pedófilos, há de haver tudo. O problema é o encobrimento das altas instâncias
que vai até ao Vaticano. A única questão de haver padres pedófilos é, e a questão que já está estudada e que já falámos múltiplas vezes aqui, de como é que o celibato afeta a sexualidade, não é? E não é só, acho que afetar a sexualidade é quem vai para lá já tem essa predisposição. E pode acontecer em muitos casos, eu tenho estes instintos e estas tentações e eu vou tentar ir para a igreja e tentar adotar o celibato para ver se eu não peco, se eu não cometo crimes. Pode ser uma forma de tentarem eles como há pedófilos que se capam, não é? Que se castram, haver gajos que sentem que são pedófilos, têm essas tentações e vão para a igreja numa tentativa que o celibato os impeça de cometer esse crime e de votarem, serem devotos ao Senhor. O que acontece? Metem-lhes crianças ali à mão. Porque há aqui uma questão interessante, porque poucas pessoas se arriscam a falar por ser tão polémica, que é a pedofilia é uma compulsão sexual. Ou seja, e há tipos que agem em função desse impulso, portanto abusam de crianças, e há tipos que, fantasiando e podendo excitar-se com crianças, nunca agem sobre esse impulso. Devem ser muitos. Devem ser muito mais do que os que realmente abusam. E a questão é, e isto mais uma vez, sem tentar aqui branquear ou desculpar nada, mas nós gostamos de falar sobre estes assuntos, que é, se é realmente, da mesma maneira que nem eu, nem tu, nem ninguém consegue travar o fluxo de consciência e dizer... eu agora não consigo pensar em hambúrgueres, agora não vou pensar em hambúrgueres, ou não vou pensar nisto ou naquilo. Ou seja, o fluxo de consciência tem nós não somos um homenzinho a operar aquilo que vamos pensar. Os pensamentos surgem de forma aleatória e nós não percebemos essas associações, porque é que as fazemos, ninguém descobriu ainda. Portanto, se é assim que funciona um cérebro do pedófilo e estas imagens surgem na cabeça dele, imagens em que ele se sente excitado por crianças, de certa maneira é o que nós consideramos uma doença. É uma vítima. É uma vítima. Não é? Sim, mas por exemplo, eu também, quando vejo gajas boas na rua, um decote, uns belos seios, eu apetece-me meter lá a cara. Apetece-me meter lá a cara e dizer, tão bom, e agarrarem rabos bons também me apetece. Não faço. Também é uma doença. Eu sou doente. Eu sou doente por mamas e por rabos. Todos os homens são, não é? Homens a questão é, as pessoas deveriam ser punidas também pelos seus pensamentos? Não, eu até acho que devia haver... Ou seja, eu não sei como é que tu lidas com isto, porque tu, para fazeres pornografia infantil, tens que violar crianças. Mas haver uma espécie de metadona para os pedófilos, que é para eles poderem satisfazer, porque há muitas fantasias que não saem da fantasia, não é? Mas eu acho que nas questões sexuais, normalmente, se tu imagina, tu davas-lhe uma espécie de sucedâneo que era desenhos animados. Anões, percebes? Anões. Mas isso pode fazer escalar a parafilia. Ou seja, essa... Pois não sei se escala ou não. Porque há fantasias que permanecem no campo da fantasia. Sim, toda a gente tem fantasias que permanecem no campo da fantasia. Muitas mulheres que têm a fantasia sexual da violação. Não é? Ou seja, se virem num filme tipo uma violação que sabem que é ficção, isso pode excitar aquela resistência, não sei o quê. Por isso é que muitas mulheres pesquisam tipo gangbangs e não sei o que mais. É uma das maiores pesquisas das mulheres. Mas não quer dizer que as mulheres... Gangbang é uma das melhores pesquisas das mulheres. Acho que é a segunda. A primeira é lesbian, depois é gangbang. Olá, deve ser não querem, se calhar, percebes, estar a ser passadas por... Se lhes fosse apresentada essa oportunidade, não queriam. Claro. Muitas queriam. Mas toda a gente tem... Toda a gente com uma sexualidade mais ou menos explorada tem fantasias sexuais que sabe objetivamente que é eu não quero fazer isto na vida real. Sim. Por isso é que chamam fantasia. E então eu acho que com a pedofilia em muitos casos deve acontecer isso, muitos gajos, mas depois não há um escape para eles, percebes? Mas eu tenho muito receio desta cena porque por um lado a doença mental tem que ser levada a sério, tem que ser tratada, e eu sim, concordo com isso. Mas, por outro lado, se assim for, então o pedófilo não tem culpa nenhuma. Não, claro que tem. Aliás, desculpa. Mas a visão de muita gente não tem. Não, mas tem. Porque é neste sentido. Quando, imagina, um gajo vai a tribunal por homicídio e é feita uma perícia
a um psiquiatra, a um psicólogo, uma das questões, mesmo com tipos que são considerados psicopatas, sabe o que estava a fazer, sabe o que estava a fazer e sabe a diferença entre o que está bem e o que está mal. Sim. Portanto, estes gajos, mesmo que digas é uma pulsão e é uma doença, eles sabem o que estão a fazer está mal. Sim. Não foste mordido por um zombie e passado meia hora tens que... E os zombies pedófilos, isso era uma grande... Se calhar existem, se calhar existe um culto. Sim. Mas eu vi eu sou a favor, pronto, já aqui falámos, era matá-los, não é? Para mim. Não por castigo, mas porque acho que não conseguem conviver em sociedade e como lá está, como acho que é uma pulsão e um instinto, não é curável. É tal como isto, obviamente, não é comparação, mas tu não consegues ninguém que é homossexual passar a ser heterossexual. E não estou a dizer que é um desvio como a pedofilia, não tem nada a ver, mas tem a ver com... Acho que é uma coisa que já nasce com a pessoa. Muitas vezes também é fruto de abusos, não é? Isto no caso da pedofilia. Ou seja, acho muito difícil tu curares um pedófilo. Alguém que tem atração por alguma coisa, uma atração sexual, seja ela qual for, como a minha, pá, eu acho que por muito que me tentassem tratar, eu não conseguia deixar de gostar de mamas. Mas imagina que há tratamentos hormonais em que te baixam a testosterona... Sim, mas... Ou seja, tu estás a dizer é que qualquer pedófilo será sempre pedófilo. Ou seja, e que não há reconversão possível, como acho em que não outros há. crimes. Pode ele lidar melhor com essas tentações e não agir sobre elas. Passar a ser um dos tais gajos que só fantasia. Mas tudo isto, mais uma vez... Mas há um documentário... Sim, que uma coisa é, imagina, tu... de repente, penetrares crianças e durante anos e anos. Claro. Outra coisa é um tipo que se masturba à frente da escola. A ver o Canal Panda. Sim, a ver o Canal Panda. Estás a ver o Canal Panda. Que cena barata. Certeza que há. Que cena E vem-se para cima do nenuco. E depois, foda-se, começaram os desenhos animados outra vez. Vai lá, cena toque-toque, traz as crianças. Com nenucos à volta. Bonecas insufláveis de crianças, estás a ver? Tipo nenucos com a boca com orifícios. Devem fazer. Mas pronto, voltando... Mas há um comentário do Louis Theroux sobre isso, sobre os pedófilos na prisão. Pá, é muito forte aquilo. Acho que está no YouTube, já tem muitos anos. Mas crias uma empatia ali diferente por eles. Porque tu vês lá muitos gajos que é tipo... Eu adorava não ser assim. Querem se suicidar, muitos tentam se suicidar. Outros que para tu cortares a própria pila é porque tu te odeias mais do que outras pessoas te odeiam, não é? Deves odiar mais o que tu és do que outras pessoas. E, portanto, quando tu vês esses casos, crias um bocadinho de empatia, não é? Que é tipo, este gajo não queria mesmo ninguém capa a pila para chamar a atenção. Sim. Estás a ver? Não é tipo tentar suicidar, não podes fazer. Agora, ninguém corta a própria pila para alguém ter pena dele. Portanto, é mesmo porque tu te odeias profundamente. E isso faz-te pensar um bocadinho, tipo... Pá, que deve ser uma tentação. Tens aquele beat do Louis C.K., não é? Sobre a pedofilia, que é muito bom. Que é, para eles, deve ser a melhor cena de sempre. Para eles. Diz isso, que é. Não para é para mim. Arriscares a tua vida, ires para a prisão, é o crime mais hediondo perante a sociedade. E ainda assim, isso não é um elemento que te impede de fazer aquilo. Must be amazing! Para eles! For them, not for me! Ele dá o exemplo de que eu adoro chocolate Mars. Tipo, adoro, tipo, lambuzo-me em Mars. Mas se alguém me dissesse, olha, se tu comes mais Mars, o resultado vai ser o mesmo, as pessoas vão olhar para ti como para um pedófilo, eu parava de comer chocolate Mars. Não é? Portanto, tem que ser incrível para eles. Mas voltando só à igreja, que é ponto número 1, aquilo que falamos, que é qualquer outra instituição, como tu disseste, 10% das pessoas a cometer crimes de pedofilia, quer dizer, não faz sentido. Outra questão em relação à igreja, que é que torna mais grave, é que a igreja tem uma função, e declara isso, de proteção e de ajuda. É a mesma coisa que tu, de repente, seres um toxicodependente que vai para uma casa de recuperação e os tipos, em vez de te ajudarem, dizem, olha, está aqui uma quarta de heroína. Não é? Portanto, e especialmente quando tem uma responsabilidade perante... nem é de adultos, é de crianças, de pessoas muitas vezes indefesas, que são órfãos, que foram abandonados, que estão à disposição dos professores e dos padres nas escolas, o que torna a questão mais grave. E o próprio propósito da igreja, não é? O barómetro da moralidade do mundo, fazer isso. É pior do que ser o espírito de abnegação e de
te anulares a ti no sentido de privilegiar o outro, que está em algumas partes do Novo Testamento, não bate certo, porque a Igreja, neste caso, prefere sempre a Igreja e as suas pessoas às vítimas, na maioria das vezes. E mesmo quando quer afastá-las, e mesmo quando muitas vezes porque depois não partilha ou seja, não confere autoridade à verdadeira autoridade, que é do Estado, não é? Porque quer resolver as coisas dentro de si, quando o faz baseado numa coisa que é um grande, para mim é um grande estigma da Igreja, que é o estigma do sobrenatural e que nós somos os escolhidos. Sim. Ou seja, é a mesma coisa que quando funciona com um terrorista do ISIS, que é quando tu achas que a tua fé é a designada, ou seja, quando tu achas que tens Deus do teu lado e que estás do lado da razão, de uma forma sobrenatural, é o mesmo mecanismo que faz um tipo explodir-se num café em Paris porque acha que está do lado certo e que vai para o paraíso. O propósito é o mesmo. Eu costumo dizer que os católicos só não se rebentam porque não acreditam tanto em Deus. Os outros acreditam mesmo que vão... Acho que são os únicos crentes a 100%. São os que se rebentam e acham que vão para o céu. Sim, mas os outros não se matam. Já não se matam. Também tens alguns, né? Mas já não se matam, não acreditam tanto. Já é tipo, será que há? Se calhar não. Sim, não vale a pena. Não vale a pena arriscar. Mas o catolicismo ou a cristandade não está livre de, como nós sabemos, de imensos atos de violência ainda hoje. Sim. Ainda hoje. Até muitas vezes próprias manifestações religiosas que não afetam os outros, supostamente, como autoflagelação, crucificação nas Filipinas, crianças de joelhos em Fátima. Exatamente. Como é que isso não é abuso infantil? Sim, não é? Então, mas voltando aqui à questão, já falámos da Igreja, que é a questão dos pais, que muitas vezes acontece, que os pais estão mal preparados, os pais têm vergonha, não acreditam nos filhos, e portanto deveria ser a própria Igreja, que teria um outro tipo de responsabilidade, que deveria dizer à mãe, não, tipo, eu sei que a senhora tem vergonha, mas nós temos que resolver isto com as autoridades. Nós protegemos-la a si, não ao padre pedófilo. Exatamente. Porque deve ser sempre... Porque esta questão, especialmente as mulheres, então, não é? Estão muito mais expostas em meios pequenos à questão da vergonha, não é? À questão... Sim, no caso da pedofilia não sei, para o rapaz também admitir que foi abusado por outro homem, quando é por outro homem... Não, sim, estou a falar das mães, grande, estou a falar das mães. Sim. Yeah. Já viste um filme dinamarquês que é sobre... aquele gajo bem conhecido, dinamarquês ou sueco, não sei. O gajo que faz é Hannibal na série. Sim, faz vilão do James Bond. Esse filme... A Fuga? Não. Não é... Eu sei qual é o filme que estás a falar. É sobre um caso pedófilo. Que ele é acusado e não é... O gajo é trabalha num infantário e é acusado por uma miúda de pedofilia, por uma série de constrangimentos. O irmão mostrou-lhe porno à miúda. A miúda tinha uma paixoneta pelo professor e então disse que ele lhe tocou com a pila ereta porque tinha visto no vídeo com o irmão, para não estragar o filme. E... é muito bom o filme. Está bué da pesado. Mas é muito bom, muito bem feito. E é um filme daquelas línguas de merda. Mas está muito bem feito. Está muito giro. Vejam, agora se calhar já estraguei um bocadinho o filme. Mas também vocês não iam ver, que não ligam nada que nós dizemos. Mas é giro. Eu acho que é a fuga. A caça. A caça. Está na Netflix, acho eu. Sim, acho que estava por acaso. Acho que sim. Mas é muito giro. E claro que deve, lá está, como as falsas acusações de violação devem ser uma ínfima parte, mas deve ser muito atramado, principalmente quando as crianças agora já sabem muito. Uma criança de 12 anos que queira tramar um professor, uma criança de 12 anos já sabe. Já está na net, já sabe disso. Sim, mas quando interrogada por especialistas... Claro. Mas basta a acusação para... Hoje em dia basta a acusação para foder a vida da outra pessoa. Estás a ver? Menos sejas uma criança psicopata. É complicado. Já dominas todas as emoções. Complicado, não deve ser fácil. Tu seres acusado falsamente de uma coisa, tem um mal entendido. Imagina tu, uma criança normal, tipo, normal, tu agarras uma criança e num bebê pegas-lhe no rabo, não é? Para pôr, imagina. Ele pôs uma mão no rabo, pronto, fodeu-te a vida e tu não, só estava a pegar ao colo, calma. Se é um bebê precoce, já diz. Mas imagina que já tem 6 anos e tu agarras ao colo qualquer coisa, tipo, sei lá. Por isso é que eu não quero distância de crianças. Nunca a dizer que eu lhes toquei onde não devia, pá.
Não quero. Faz aí wrestling com a minha filha. Não faço. Joga a bola e não há cá marcação. Ainda por cima uma coisa que é... Qualquer mal entendido, a tua reação vai ser de terror. Dificilmente tu terás a calma necessária. Se calhar tens, mas tipo, imagina que estás como tu dizes, uma festa de miúdos, não sei o quê, e acontece qualquer estás a brincar. Pá, qualquer merda. Pumba, mão na mama. Mama não. Imagina, chega para lá, pumba, toca na mama. Isso é no caroçozinho, assim. Toca no caroço. Qualquer coisa que possa ser confundida, e como tu dizes, imagina que a criança vem de um percurso em que até já foi abusada por outro gajo. Uma coisa qualquer, mas que a criança diz uma coisa mal entendido e que te venham confrontar. Sim. Pá, tipo, é o pânico total. Porque mesmo que mas tu reages muito irritado. Peraí, estás irritado porquê? Porque é verdade? Não, caralho, porque é mentira. E depois se és muito calmo também parece que estás a mentir. Não dá? Tipo... É difícil. Mas normalmente o que eu sei de psicoterapeutas que já trabalharam com abusadores e de outras coisas é que essas coisas depois também, esses sinais, ou seja, imagina numa longa conversa com polícias, com psicólogos, essas coisas percebem-se normalmente. Sim, pois há incongruências na história, não é? E há várias formas de conduzir essas entrevistas, de tentar de perceber se é a imaginação da criança ou não. Portanto, sim, mas só o facto de chegar aí, já fodeste a tua vida. Porque depois vai sempre ficar na dúvida. Qualquer gajo da Casa Pia que teve indiciado e que depois não foi condenado, para sempre resistirá à dúvida. Muitos dos que não foram condenados, a maioria das pessoas pensam, aquele gajo também tinha uns óculos e tinha pedófilo. E então, é fedido. Mas claro que mais grave são as crianças que são mesmo abusadas e não há forma de lidares com isso, porque aquela cena que há nos Estados Unidos, teres a base de dados em que tu cumpres a pena, sais e a tua vida acabou na mesma, porque os vizinhos sabem que tu és pedófilo. Tens que ir lá, bater à porta e dizer. Tens que ir lá, estás na base de dados, és obrigado a pôr nas candidaturas para todos os empregos, ninguém te contrata e a tua vida acabou. E não há caminho para a redenção, nem uma forma de tu te reergueres. Por isso é que eu acho que mais vale matá-los. É por uma questão de não temos forma de te reabilitar. E o que nós temos para ti é este percurso de merda em que tu vais ser ostracizado a vida toda. Portanto, se calhar, vamos admitir que enquanto sociedade falhamos neste ponto e vamos libertar espaço. Vamos abrir vagas para pessoas que não sejam pedófilas. E se em vez disso se criasse uma espécie de... tal como há o Portugal dos pequeninos, o Portugal dos pedófilos. A Ilha dos Pedófilos. Eles viviam lá. A Ilha dos Pedófilos. Deve ser, por acaso, uma boa tortura para pedófilos, porque estão sempre a falar de pedofilia, porque é o assunto que eles têm, são todos pedófilos, e não há crianças para pinar lá. Todos os dias, aí a criança, aí as crianças, não sei. E depois não há crianças para pinar. E tem que se pinar uns aos outros para ver o que é bom. E um dia vem um náufrago num pequeno bote, pensam que é uma criança, mas depois é um anão. Sim, eu tenho uma parte no espetáculo que é sobre tipo, será que já houve um pedófilo cego que foi burlado por um anão? Estás a ver? O anão diz, anda cá, tenho 12 anos, tenho 12 anos. E será que há pedófilos cegos? Ou seja, mas como o estímulo visual acaba, será que há homens ou mulheres cegos que querem crianças sexualmente ou não? Mas há aqui outra questão que é, há histórias de casos de abusos de mulheres a crianças. Sim. Muitas vezes são feitas em parceria com homens. Sim. Não é? Outras vezes, aquelas histórias das professoras e tal, não é? Às vezes envolve um elemento quase romântico, não é? Algumas vezes. Certa idade, sim. Algumas vezes. 13, não estou a dizer, não tenho números, mas tenho a certeza que haverá outro. Mas julgo que é muito menos comum, o que também dirá alguma coisa sobre a biologia do homem, ou seja, sobre o hardware do cérebro dos homens, não é? Sim, não sei se também são casos menos reportados, porque à luz da sociedade são menos graves, não é? O abuso de uma mulher... Estamos a falar de abusos sexuais, porque existirão abusos de violência e de maus tratos, não é? Sim, por mulheres também. Isso mas a sociedade vê um bocadinho... A sociedade, todos vemos um bocadinho menos... Parece mais horrível um homem adulto penetrar um bebê do que uma mulher adulta... Vais logo para os bebés. Imagina, uma criança de 3 anos, 4 anos. Claro. É mais horrível um gajo... Sinistro. Penetrar e violentar do que uma mulher, meter-lhe o pipi na cara. Pronto, estás a ver? É mais horrível, não é? Sim. Não quer dizer que não possa deixar o mesmo trauma, mas é mais horrível. Então não sei se
se há menos report. Mas seja que tipo de crimes sexuais forem, crimes no geral, violentos, o homem tem muito mais do que as mulheres. Portanto, é normal que isso também tenha mais. Olha, o que acontece é que se for um gajo de 20 anos, imagina 30 anos, com uma miúda de 12, 13, é horrível. Mas se for uma professora de 30 com um miúdo de 13, 14... Não. Isso é para ti. Há muitas mães que dirão que acham horrível. Sim, mas o puto... nice. Boss, pinei a professora. Depende. Mas em muitos casos, a maioria dos casos. Enquanto não há... ou quando é ao contrário, foi... Mas, ou seja, isso não implica... que não seja crime, claro. Não seja crime e que não possa resultar em disfunções sexuais do miúdo mais... Nem notas e mais tarde sim. percebes. Sim, sem dúvida, sim. Olha, outro dos temas que vamos falar hoje, um bocadinho incontornável, é a questão da violência doméstica. Mas para o programa não ficar muito pesado, decidimos fazer um mashup, então vamos misturar violência doméstica e Dia dos Namorados. É. É isso. Que é como se escapar ao teu abusador no dia de São Valentim. Como escapar? Como escapar ao teu abusador no dia de São Valentim. É não marcar. É ir para um restaurante público com muita gente. A partir dele não te vai dar no focinho à frente das outras pessoas. Se bem que pode acontecer e ninguém faz nada. Não esperes uma caixa de bombons. Traz outro tipo de presente. Sim. E se tiver bombons também ter cuidado. Pode ter rufis. Mas falando mais a sério, Portugal voltou só nos primeiros dias, nos primeiros meses e tal do ano, houve 10 mortes. 10 mortes. Tinham vindo a baixar praticamente todos os anos. Ficaram nos 28 o ano passado. Já tinha subido 4, acho eu. Continua a ser um número muito alto. Outro dos países, curiosamente, que tem um problema destes é a Espanha. Os latinos, os latinos, sangue na guerra. Eu lembro-me que, ou seja, eles fizeram uma série de campanhas não só de proteção das mulheres, portanto as mulheres são automaticamente protegidas, levadas para casas de abrigo. Há toda uma logística montada pelo Ministério da Justiça, pelas polícias. Não estou a dizer que funcione perfeitamente, mas ou seja, eles sentiram a necessidade de criar isso, que é, isto é uma prioridade em termos de segurança pública. Outra coisa que eles fazem é, há um acordo entre os meios de comunicação concertado para darem, normalmente, por exemplo, em suicídios as televisões não passam. Sim. Há uma série, entre os jornalistas mais decentes, há uma preocupação em não explorar o crime pelo crime, em não criar alarme desnecessário. Sim. Mas neste caso eles fazem, os jornais e as televisões juntaram-se, e fazer sempre uma abordagem a falar constantemente dos temas, mas a falar dos temas como um problema geral e não apenas aquela história particular. Ir entrevistar o senhor do café e ele, não, era muito meigo, muito meigo. O que é que acontece? E havia um artigo esta semana no Público de um antropólogo bastante interessante que falava disso, que era o que muitos canais fazem, por exemplo, a Correio da Manhã TV, é tu individualizares o problema. Sim. Então contas só a filha que tinha 4 anos e a sogra e ele já tinha dito isto, então cria uma espécie de novela do caso. Que faz com que o caso pareça único, com que pareça uma história absurda, fora do normal. Sim. E não há uma preocupação de educação. Não é? Sim. Aqui o que me faz mais confusão é a desvalorização do crime por parte do Ministério, não é? Em termos de agressão. Eu sei que é difícil provar e aí sim há muitas falsas acusações, é difícil provar e quase todos os que mataram já tinham tido queixa na polícia por abusos no passado. E foram continuados, deixaram à solta. E eu acho que é daquelas cenas, se agrides uma mulher, não deves lá pena suspensa. Uma mulher, tipo, no contexto, se uma mulher te bate na rua, se lhe des um soco, temos pena. Mas no contexto de relação, ainda por cima, que é suposto ser alguém que tu gostas, agredir de forma continuada, mesmo que seja uma vez, um espancamento enorme uma vez, basta uma vez, acho que bastava uma vez para ir preso uns quantos anos. E não acontece isso, é apenas suspensas e depois este sangue está na mão do Ministério Público, das leis. E agora, se relativizarmos, eu estava a fazer esse exercício ontem, que foi é mais provável morreres engasgado do que por morte às mãos do companheiro. Portanto, é grave, deve-se atacar o problema, mas não é uma coisa assim... É chato para os que morreram, para as famílias, mas é muito residual, não é? Quer dizer, morre mais gente na estrada, morre gente mais
uma data de coisas. Está bem, mas Estás a ver? tu como sociedade... Agora, claro que é um barómetro da civilização, Claro, quase, é isso que eu não estou a é? dizer. Tu como Pronto. sociedade É como os dizes- cães abandonados, não é assim tão grave, mas Sim. é um barómetro. Diz, eu não posso controlar as pessoas que morrem porque levaram com um raio na cabeça. Yeah. Pá, mas devo ter a ambição de controlar as pessoas que morrem às mãos Claro, sim, dos maridos. Normalmente são os maridos, mais do que as mulheres. Mas neste caso há duas coisas, pá, várias coisas a ter em conta. Uma é que a violência não é apenas a violência, às vezes, de um ato, do soco que ela levou. Ah, sim, eu estou só a falar das mortes. Claro. Violência Não, mas eu estou a doméstica dizer, e psicológica. muitas das mulheres vivem em terror durante sim, sim. anos. Isso E é são dependentes, ou seja, e mesmo que é que muita gente diz, muita gente que é emancipada e julgo que os homens até mais do que as mulheres, mas muita gente que é emancipada diz, eu à primeira saí de casa, eu sou próprio dizer, se eu tivesse uma relação em que houvesse uma violência física, eu dizia, pá, isto não há sim, até verbal. não há caminhos para... Me chamasse nomes, à minha amiga. Depende da situação, não é? Se for na cama, Sim. isso, vai cabrão, vai, foge No Brasil, cafajeste. no Brasil não dizem cabrão, não. Foge cafajeste, foge gostoso. Olha, e do terror, ou seja, da relação de codependência e de terror, que é muitas daquelas mulheres, mesmo. Por exemplo, uma coisa é que tens que sair de tua casa, tens que ir para um abrigo, tens filhos, tudo isso. Não tens independência Não financeira. tens independência financeira. Tens medo que, até porque sabes histórias que é mesmo que eu saia daqui, ele vai perseguir-me. Ainda Este é pior, vai atrás de mim, mata-me, não sei o quê. E havia uma questão interessante no artigo deste antropólogo. Tenho pena de não tinha escrito aqui, não consigo encontrar como é que ele se chamava. Era o Zé. O Zé Antropólogo. O Zé Antropólogo. Zé Antropólogo. Que ele falava que uma das questões tinha a ver com os conceitos obsoletos da honra masculina. Não é? E conta a história que lhe contaram no Alentejo de um tipo que tinha tentado matar a mulher e que depois se suicidou e que o próprio... ela não morreu e que o próprio pai da vítima, portanto o sogro, disse se ele fosse um homem honrado tinha certificado que ela tinha mesmo morrido porque isto é uma vergonha para toda a gente. Ou seja, Foi uma traição, não? Porque foi uma traição, sim. É tudo traição aos ciúmes, não é? Sim, tipicamente. Sim. Então esta ideia de... eu acho que os homens são muito mais vulneráveis à questão da honra, não é? Sim. Nós já falámos disso, tu se estiveres com a tua namorada e se houver algum gajo que, de repente... te humilhe ou tente fazer alguma coisa, os homens são muito mais suscetíveis de responder de uma forma simiesca, não é? De se virarem os macacos e têm medo de perder a face, o que eu acho que já fui vítima disso, mas o que é um absurdo, que é, isto é um gajo idiota, eu vou-me envolver numa porrada, pelo facto de ele estar a dizer que eu sou maricas ou que não tenho coragem, isso não me faz ser essa pessoa, portanto eu vou-me embora. Mas isso é muito difícil para a maioria dos homens, como tu sabes. Principalmente se tiveres noção que podes ganhar a porrada facilmente. Sim. Né? E se é verdade que já não nos desafiamos para duelos, não é? Como acontecia no século XIX, que era... tu chamaste, não sei o que. Ainda acontece lá. Então anda lá fora a resolver isto. Claro, a questão da honra. E tu vês isso em algumas sociedades ou religiões levado ao extremo. Por exemplo, no Islão, e especialmente na altura da Guerra Civil do Iraque, ali depois de 2004, com xiitas e sunitas, no Islão há muita... Os xiitas, penso sempre que é o animal xiita, à porrada com sunitas. Tipo soricatas, estás a ver? É tipo uma cena do mundo animal. Que no Islão a ideia... Não só no Islão, mas a ideia de tu fazes algo, fazes-me algo a mim, portanto eu posso... imagina, tu fizeste mal ao meu filho, portanto eu vou fazer mal ao teu filho. Olho por olho, não é? Não, mas é que é mais do que isso, é que o objeto da vingança, para não dizer justiça, porque muitas vezes não é apenas o tipo que cometeu o crime. Sim. Tu queres infligir o mesmo sofrimento. Exatamente. E para isso fazes o mesmo... Sim. O que, de um ponto de vista ético, é um bocado absurdo. Percebes? Não faz muito sentido que seja assim. Porque é que o filho dele há de sofrer porque tu queres... Ou seja, tu estás a querer... Isso é um ato narcísico. Tu não queres justiça. Queres satisfazer o teu desejo de vingança. É ficar quites. Sim, ficar quites. Estamos quites. Isso, mas estamos a pensar de um ponto de vista ético, não é? Sim, claro. Filosófico, é uma coisa muito muito grosseira, não é? Mas que é absolutamente natural nas pessoas. Sim, é uma coisa que... Mas isso se tu vis do mundo animal, é normal que assim seja, não é? É tipo... Sim, mas tu não tens nenhum leão ou nenhum gorila luta por honra. Luta por território, não luta por honra. É um conceito de honra diferente, é o conceito de honra de papar a fêmea.
Eles Também, lutam pela fêmea. Tá bem, mas não é um conceito, não é o conceito de honra que nós temos. Não é um conceito abstrato de honra. Mas é o conceito de alfa. E Sim. é um bocadinho, a honra vem um bocadinho daí, de alfa, de ser alfa. Sim, mas eu não acho que o leão está preocupado com a sobrevivência e com procriar, não está preocupado em os outros leões, as outras leões da manada vão me ridicularizar. Não, estás a entender? Não, mas Portanto, o que este antropólogo diz é que muito desta violência, e a ideia da honra é a ideia de perder a cara perante o outro, é a ideia de que o homem tem que ser isto e a mulher tem que ser isto. Sim. Não é? E nesse aspecto, só a educação é que... tem que ser, eu sei que isto é um lugar comum, mas é nas escolas. Ele fala também muito do bullying, desde do bullying infantil e nas escolas, especialmente. Sim, o agredido torna-se muitas vezes agressor nesses casos, não é? Os gajos que... Não, ou o agressor, se faz bullying, vai fortalecendo a sua postura de agressor, não é? Sim, mas muitos desses gajos que agridem mulheres conviveram com violência em casa, não é? Já o pai lhes batia, ou batia na mãe, e foi um bocadinho esse exemplo que eles... Sim. Eu sempre achei, e uma vez escrevi isso num artigo sobre piropos, que um homem que tu vês isso, não é? Um homem que assedia ou que manda aquele piropo porco quando está com os amigos e que isso é visto como quase uma afirmação da sua masculinidade perante os outros, ou o homem que bate na mulher e que tem um amigo a dizer olha, ela estava a pedi-las também porque, sei lá, porque flertou com alguém ou porque fez isto e aquilo. Esse tipo de masculinidade, para mim, é exatamente o contrário, é uma cobardia. Eu acho que os homens que fazem isso são os mariquinhas. Claro. E eu acho que são diferentes. Eu acho que os que agridem, por exemplo, não são os que mandam piropos. Eu sei que não estás a dizer falar isso, dos tipos de violência, não? Mas olhando para aí, normalmente são os gajos que um gajo não desconfia. São aqueles casais que está tudo bem à frente, não é? Ele é muito simpático, ele... Isso faz, como esses gajos normalmente têm duas faces, ainda prejudica mais. Porque as pessoas à volta veem, mas ele é tão simpático e tão cordial e bateu-lhe. Alguma coisa ela fez para merecer. Ouve-se muito isto, não é? Eu conheço dois casais, um que para mim foi completamente surpreendente, que tivesse havido algum tipo de violência, mas a violência foi dos dois. Sim. Ou seja, e não chegou a isto, mas... tipo cenas atiradas, empurrões, uma relação normal, não é? E que foi dos dois, portanto, neste caso, não se pode dizer, foi só dele, foi a violência dos dois, Sim. Os dois calaram, e que me surpreendeu imenso, mas que também só me fez perceber uma coisa, que é, dadas as circunstâncias certas e o stress certo, e não sei o quê, todos podem. Yeah. Noutro caso, que era um casal mais destrambelhado e que eu assisti uma cena, mas rapidamente vi como é que aquilo escala e como é que tu, ao seres agredido, a maioria das pessoas perde os seus critérios de exigência mínima. Sim. Que é, tipo, imagina, tu podes dizer, se me levantarem, se me chamassem isto, ou se me empurrassem, e depois vês que em vez de virarem as costas e dizer, isto acabou, tipo, vamos já embora daqui para isto não escalar, a tua reação macacôncia é... puxas o risquinho um bocadinho mais para a frente e de repente já estás numa área cada vez mais lamacenta. Sim. Eu nunca tive só um caso de uma amiga que teve um namorado que nós depois viemos a saber que a agredia. Além de violência psicológica, manipulação, havia agressões e chegou a deixá-la sozinha tipo numa praia à noite e vazou noutra terra, não sei o quê. Depois nós soubemos disso e fomos acertar-lhe o passo. Não chegou a vias de facto, não encontramos, íamos partir-lhe o carro todo, não encontramos o carro no parque de estacionamento, o cabrão não estacionou ali. Foi depois da tua temporada no Iraque, com os chiitas e os sunitas, não foi? Fomos lá, íamos partir-lhe o carro todo e íamos ver se lhe acertávamos o passo. O que é que acontece? Aconteceu isso, coisa, acabou, depois eles voltaram. E aí foi tipo... Depois entretanto acabaram. Mas nós foi tipo, então vai. O nosso pensamento foi, então, olha, quer ser burra, é burra. Olha, apanha no focinho agora à vontade. E o nosso instinto protetor desapareceu ali. E eu percebo que há cena, ele mudou e fez terapia e agora está melhor e está mudado e eu tenho o sentimento de que vou mudar. Mas vai fazer isso com outra. Começa com outra. E aí é onde eu traço a linha. E ela voltou a... Depois voltou. Ele voltou igual. Acho que não chegou a agredir. Não sei se lhe começou a agredir, voltou a agredir fisicamente ou foi só puta para aqui, puta para ali e depois acabou aí. Não sei. Mas... é aí que eu percebo que estejas numa relação e que ele te bate e que tu não consigas sair e que estejas dependente. Mas já acabou, passou 1 ano ou 2, não foi tipo no mês a seguir. E tu voltas
epá, então és burro. Então Nós se calhar nós no programa mereceste passado apanhar no cinto, estás a ver? na semana passada falámos dos auto-enganos, do self-deception, Sim. não é? Como é que nós somos vulneráveis. Pá, eu percebo, mas eu aí, Sim. a culpa já é mais tua do que dele. Percebes? Ele continua a ser uma besta e devia apanhar na boca e devia ser preso, mas tu passaste a ter uma grande culpa no cartório. Mas isto estás a falar, já eram tipos adultos, não é? De 20 e muitos. 20 e poucos. 20 e poucos. Sim. Eu lembro de um tipo uma vez, porque eu acho que isto começa cedo. Eu lembro-me de um tipo uma vez contar, estávamos num bar, era tipo amigos de amigos, e o gajo contar, mas cheio de basófia, que tinha ido com uma rapariga de carro não sei para onde, para um pinhal, e que chegou lá e disse, olha, ou fodes ou ficas aqui. E ela disse não queria fazer com depois disto, não é? Também Pois, não é melhor, romântico. não é esta tirada romântica. E o gajo deixou-a tipo a 10 km para ela vir a pé. Portanto, são coisas que Isso, por exemplo, esse gajo merece. esse gajo O meteu-me caso nojo, de um eu era gajo- puto e aquilo meteu-me nojo. Eu conheço o caso de um gajo que também abusou de uma rapariga e reza a lenda, foi metido para dentro de uma carrinha, levado para o Monsanto, amarraram numa árvore, nu, e basaram. Ele ficou lá. Pronto. Não lhe meteram nada no cu. Não sei se lhe meteram alguma coisa no cu, acho que houve uma certa tortura psicológica, acho que não houve cenas no cu, acho eu, não sei. E coisa, o que é que aconteceu? Epá, esse gajo que andava a perseguir e era mesmo stalker e já tinha coisa, quando via a rapariga ao longe mudava de passeio. Nunca mais. A violência não resolve nada. Resolve, às vezes resolve. Eu tenho no meu livro, O Caçador do Verão, eu tenho uma cena que me deu algum gozo a escrever, de um gajo também abusador e tal, e então o protagonista apanha o gajo quando o gajo vem bêbado e charrado, dá-lhe com um taser, mete-o na mala do carro e depois mete-o na beira do Cabo Especial. Sim. Não é bem no Cabo Especial, mas é numa falésia com um saco preto e tira-lhe o saco. E o gajo está amarrado e diz-lhe: olha, a próxima vez que isso acontecer vais lá parar abaixo. Yeah. Essas coisas, e eu digo... Se é para fazer com requinte. É para fazer com requinte. E eu não sou apologista da justiça pelas próprias mãos, porque pode escalar muito rapidamente. Esses gajos que levaram outro gajo para o Monsanto, podia ter escalado e matavam o gajo. Sim, não, essas coisas são Certo. perigosíssimas. Assim, nós estamos aqui, obviamente, Claro. a brincar. Mas... No entanto, deixa-me só dizer, os patronos que pagam mais sabem que têm um serviço... Sim, tem um serviço, é barato. Nós temos os nossos próprios garruços, Sim. não somos identificados, luvas de látex. Eu levo o pessoal do IRA, porque eu sou do IRA, né? Como toda a gente sabe. Mas eu acho que se o teu namorado te bate, falaste com a tua família, falaste com a polícia, ninguém fez nada, ele continua atrás de ti e é um stalker e tu sentes a tua vida em risco, pá, diz aos teus amigos, arranja uns amigos para lá irem acertar-lhe o passo. Percebes? Até porque as pessoas são atropeladas todos os Mas dias. estás a ver, É fácil atropelar alguém sem um acidente. Estas questões de... Estamos a falar das fantasias sexuais. As fantasias de violência são as mesmas. Pois são, sim. Ou seja, é preferível teres uma fantasia de violência e dizeres, pá, o gajo agarrava neste gajo, meteu no carro e não sei o quê. E aquilo, tens ali um escape, não é? Do que realmente saíres para a rua disposto a fazer isso. Sim. Mas, pá, nestes casos, se a polícia não fizer nada e tu... Eu conheci alguns casos em que haviam stalking, pessoas que tiveram que mudar de casa. Percebes? Porque a polícia não fazia. Eu tenho que mudar de casa agora porque alguém me anda a perseguir. Eu conheço uma assim. Epá, eu antes de fazer isso vou acertar-lhe o passo. Eu tenho uma amiga holandesa que não saiu da Holanda por isso, mas foi conveniente, mas um stalker, tipo a sério, o gajo depois foi preso porque tinha mais do que... Também era uma pega do stalking, porque tinha mais do que uma vítima. Nem te sentes especial, nem faz o gajo sentir-se especial. Sim. Não é? E esse gajo chegou a vir a Lisboa uns anos depois, quando saiu da prisão. Mas, e ela já tinha tido um tipo português também que conheceu a alugar uma casa. Pá, e o tipo mandava-lhe e-mails gigantes. Ou seja, nunca foi no sentido de stalking físico perigoso, mas constantemente ela disse, pá, não mandes mais e-mails, não me telefones mais. E um dia ela chegou ao café onde eu estava a trabalhar, pá, transtornada, e eu disse, olha, dá-me cá os elementos que tens sobre o gajo. E fiz uma pequena pesquisa, vi onde é que o gajo trabalhava, não sei o quê, e disse, olha, deixa-me telefonar-lhe para ele. Até achei-me contaste. Já contei, não é? Acho que já contei aqui, mas pronto, rapidamente. Pá, e falei super não, aqui não sei, mas super calmamente disse, olha, senhor Zé Santos, não lembro bem se é só para dizer que eu sou amigo da rapariga tal, e que ela tem se sentido um pouco incomodada com a sua abordagem, é um bocado um exagero, portanto, olha... para que os colegas do seu trabalho na empresa X, na rua tal, número tal, não fiquem expostos a esse seu tipo de comportamento, agradeci-lhe que não... Bem, o gajo, tipo, passado 30 segundos, manda uma mensagem a dizer, não, mas não é nada disso, é uma confusão, e tipo, a falar do trabalho, não sei, nunca mais a chateou. Às vezes é o melhor. Ou tu tornaste stalker do stalker. Isso deve ser muito bom. Tipo, ele chega ao café, estás lá tu.
Começas a vir ao jogo, né? Porta de casa, estás lá tu de carro, à porta de casa dele. Começas-lhe a mandar mensagens todos os dias, e-mails todos os dias. E também tem... Mas pensa, foda-se, esse gajo é um chato do caralho. E tenho um amigo homem que teve uma stalker mulher. Tipo... Mas acontece. Cá em Portugal, o caso mais conhecido é aquele do ZOGF, né? O gajo... E acho que há outros casos também. Mas esse caso do ZOGF é sinistro, meu. Yeah. Tipo, foram anos e anos. Yeah. O gajo ia jantar com miúdas, tipo, que conhecia num date, e ela estava lá no restaurante. Até, para mim é mais sinistro porque é o gajo do ZOGF, estás a ver? E é tipo, pá, não sei porque é por causa da música. Acho que... Ora. Não sei. Mas pronto, qualquer pessoa está sujeita. Esses são os casos famosos, os casos anónimos. Sim. Então. Esse rapaz que eu conheço do stalking chegou a ser chamado à polícia porque a stalker andava a dizer que sabia de um homicídio, não sei o quê, e que esta pessoa que eu conheço tinha informações sobre isso. E o gajo foi chamado e ele disse: olha, vocês já perceberam que esta pessoa é maluca? Tipo, eu já pus um advogado, não sei o quê. Sim, ele disseram: sim, pá, mas quando é um homicídio nós temos que chamar as pessoas. Esse eu acho que a cena mais chata é tu teres um stalker, principalmente quando é mulher para o homem, que é ele fez-me isto, fez-me aquilo. E é muito difícil tu desenvencilhares. Por norma, não, pode ir para aí quando a pessoa vê que já não tem. Em desespero, no fim, muitas vezes pode ir para aí. O que normalmente acontece é quando é no desespero já se percebeu que aquela pessoa já tem queixas. Uma das coisas básicas que eu ouvi dizer é nunca alimentares, não é? E 2, contrata imediatamente um advogado para mandar um e-mail oficial. Ou 2 pessoas para ir lá acertar-lhe o passo. Com garruzos. Sim, se quiserem, cá estamos nós. Sem barbas na língua, vamos a casa. É mais difícil quando é uma mulher. Porque não podes... Se for um homem... E se mandares 2 mulheres para lhe bater? Pois, tem que ser 2 mulheres para lhe bater. Não, só uma? Não podes. Por exemplo, imagina que tens há 10 anos a perseguir-te. Quando se diz nunca se bate numa mulher, não é? Não tens uma gaja há 10 anos a perseguir-te, a mandar-te e-mails e a ligar para casa, à porta de casa. Essa gaja merece apanhar no focinho. Não é por ser uma mulher que não merece apanhar. Mas depois se bates, olha, bateu numa mulher. Não, ela mereceu. Ela mereceu bem a levar. Devia ter levado mais. Porque é curioso, imagina isto. Imagina que há uma mulher que é lixada para a porrada. E há algumas que são. Sim, claro. E nem estou a falar sequer do UFC. Estou a falar de gajos que tipo, se virariam a homens e provavelmente... muita balofa que eu tinha medo de dar porrada. Muita balofa. E que há um gajo que é gajo, mas que é um mariquinhas a andar à porrada. Sim. Se tu bateres no gajo, vai haver pessoas que vão dizer que está mal e tal, mas não queria tanta afronta do que uma gaja que até se luta. Claro, nunca dá. Mas somos todos iguais. Menos nessas partes onde interessa. Olha, mas em relação ao Dia dos Namorados, e para termos uma visão mais cínica, eu fui à procura de grandes vinganças que namorados e namorados fizeram. Normalmente quase todos os casos têm a ver com traição. Que descobriram, sim. Eu vi há pouco tempo numa festa de anos. Houve um gajo que chegou a casa, eu até posso mostrar aqui para a câmara, mas chegou a casa e a mulher e o amante estavam a dormir. Sim. Então o gajo tirou várias fotos. Vou pôr aqui, ver se dá para ver. Olha lá, estás a ver? Tirou várias fotos do amante e do amante. Isso é mesmo trair a patrão. Ficar a dormir na boa. Ficar a dormir na cama do gajo. E o gajo tirou as fotos e postou as fotos nas redes sociais. A dizer que cheguei a casa e estava este gajo. Sim. Lá está, um gajo que preferiu publicar a vingança sobreposto à honra. Porque toda a gente sabe que ele é cornudo agora, né? Sim. Mas a vingança, o prazer da vingança, da humilhação dela, sobreposto à honra dele. Sim. E eu acho que assim é que está bom. Houve outra mulher que pôs cartazes com um coração enrolado numa forca com o nome dele no coração, Graham, por todo o bairro. Pois, e dizia... mas lá está, és maluca. Se fazes isso, és maluca também. Estás a ver? Se fazes isso, és maluca. Calma, não acabou. E na mensagem dizia o nome dele e depois dizia: se ela é tão boa na cama, fica com ela. Mandei as tuas chaves para o canal. Não é um canal de televisão, é para o Rio, não é? E mudei as fechaduras e bati o plafond de todos os cartões de crédito, de todos os teus cartões de crédito. Fazer isso tudo, sim, dás-te ao trabalho de andar a pôr cartazes, és maluca. Se calhar está aí a razão por qual foste traída, estás a ver? Não era por ela ser boa na cama, era por não ser maluca. Tudo o que seja uma coisa que dê muito trabalho à vingança e que seja para mostrar aos outros, seja homem ou mulher, a fazer isso é porque já tinhas então alguns problemas. Tipo aquele pessoal que manda a roupa pela janela. Sim. Epá,
É maluco. Sim. És maluco. Portanto, se calhar também foste traído ou traído por alguma razão. O clássico é o risco no carro. Não é? Um clássico, é o mais fácil, arriscarem-te o carro. Epá, eu percebo que é no calor do momento. Eu conheço um gajo que ficou fechado dentro de casa porque a ex dele meteu palitos dentro da fechadura e ele depois não conseguia tirar a chave. Portanto, basicamente fodeu-lhe a fechadura e ele ficou fechado dentro de casa, teve de ligar para a chave do Ariel. Vou tirar de lá e para a polícia. Houve aqui um tipo que descobriu que a mulher andava, que clichê tão grande, a dormir com o personal trainer. Sim, não há maior clichê, não é? Sei que a minha namorada não vai ao ginásio. Para os mais ricos é professor de ténis. Sim. E que ou foi o contrário? Não, foi exatamente. E que pôs à venda as coisas dela todas no eBay e vendeu tudo. Giro. És maluco, mas giro. Já é uma vingança gira. Outra que foi isto para já não só é arriscado, como não faz muito sentido, mas pronto, houve uma tipa que foi enganada pelo namorado, foi ao estádio onde ela sabia que ele ia ver o jogo na televisão e pôs um cartaz a dizer o meu namorado que me enganou, que me traiu, está a ver este jogo em casa. Também sabia que normalmente se tens um cartaz destes a televisão vai-te filmar. Pois, a questão, o que eu vi era o discurso, um aniversário de uma rapariga, então cantam os parabéns, os amigos todos e o discurso, e isso está tudo filmado. E ela começa a discursar, a agradecer toda a gente que está ali, menos ao não sei quem, que descobriu que andava a trair e, portanto, para ele se ir embora, pronto. E os amigos ficam tudo, fica bem tenso, não é? O namorado fica a olhar para ela, tipo, ei, fodeu. Ela vira-se para o amigo dele, tu também sabias, também vai-te embora. Não sei o quê, Giro, percebo. Por outro lado parece que olha, isto me aconteceu, vai dar bué de likes. Vai dar bué de views, vou transformar isto numa cena para dar bué de views. Isso é um bocado estranho, estás a ver? É sinal que também acho que a cena normal é ficar chateado, ficar triste. Se a tua cena é também fazer likes com isso, é porque se calhar também não estavas muito interessada na relação. Estás a ver? Se tu de repente não te afetou, se tu de repente entregas toda essa energia e planeamento a criares uma espécie de evento só para dizeres à pessoa, revela um bocadinho uma falta. Nós estamos a dar estes exemplos, mas isto é para rir, obviamente. Revela uma falta de maturidade enorme. Eu acho que confrontado com uma situação dessas, já pensei nisso, para mim era a indiferença, era tipo morreste. Não é? Ainda bem que eu soube agora. Sim, exatamente. Estás a ver? Ainda bem que não soube mais tarde. Era um alívio, até porque passas a ser solteiro. Estás a ver? Portanto, há coisas boas. Mas, é assim, nós aqui estamos a generalizar, estamos a falar de namorados e não sei o quê. Há casamentos em que há traições e as pessoas decidem, porque querem estar juntas, decidem superar isso. Eu acho que eu acho que é a decisão mais lógica, mais racional. Mais racional, sim. Se tens filhos, se são felizes, se tu nunca tivesses sabido daquilo, irias ser feliz. Não, e depende do tipo de infidelidade. Imagina que sabes uma amante há 20 anos. Com várias amantes e putas e gastou dinheiro da família, não é? Ou foi uma cena de uma vez que aconteceu porque vocês já não faziam sexo há 3 anos porque o vosso puto recém-nascido, não sei o quê. Há várias coisas. Eu acho que racionalmente a traição nunca deve ser motivo para acabar uma relação longa. Uma traição sexual. Não deveria ser. Percebo que seja. Eu provavelmente não conseguiria ultrapassar isso, acho eu. Não sei. Se calhar daqui a uns anos, mas não... Porque te diminui, tu ficas a pensar porquê é que isto aconteceu. Mas racionalmente acho que é o mais óbvio, é o mais lógico. Sim, mas nessa intolerância, e como dizemos, depois depende do contexto, depende muito do tipo de infidelidade que é, se foi uma coisa pontual. Já faz que mas isso foi com uma gaja. Não é? Se a minha namorada me traísse com uma gaja, zero. Tu dizes, olha, amor, eu não me chatei contigo, se na próxima vez... Tenho que fazer parte. Sim. Tenho que fazer parte. É o mínimo. Nem que seja só estar ali sentado no... Não. Tenho que interagir. Tenho que interagir, sim. E portanto, mas eu perdoo-te, amor, perdoo-te com muito sacrifício pessoal, mas tenho que ter 2 pipis ao mesmo tempo durante umas horas. Pronto. Olha, é isso. E agora, a vingança uma das que eu achei mais fodidas foi ela, soube que o namorado andava a enganar, então substituiu a garrafa de shampoo por um produto de depilação de pelos de mulheres. Eu acho que vi isso. E o gajo ia, nessa noite ela sabia que ele ia sair com a amante. Está num filme. Há um filme que fez isso. Um filme que fez isso. Sim, tudo o que seja isso. Desde que não prejudique a vida da pessoa a longo prazo, uma vingançazinha não faz mal. Mas, por exemplo, os gajos que põem fotos da namorada nua ou fazer sexo na net, tipo revenge porn. Isso é do mais nojento que há, não é?
Isso é muito nojento, muito mesmo. Apesar da culpa ser nossa, que depois vemos, não é? Essa é que é essa. Mas pronto. E a outra que também gostei foi uma mulher que sabia que o marido andava a enganar, então convenceu-o, disse, vamos fazer uma tatuagem, tu com o meu nome, eu com o teu nome. Disse, tu vais primeiro. E depois o gajo fez a tatuagem e ela disse, olha, não vou fazer tatuagem porque tu me estás a enganar. Isso é bom, isso é fixe. Mas devia ser nas costas e ter sido uma pila. Estás a ver? Era mais giro. Vais tatuar, estava combinado, pagava o tatuador e o tatuador... Sim, mas aí era um crime do tatuador, não é? Um grande pilão. Isso é que era. Podia ser giro. Olha, bem, vamos às perguntas dos patronos. Não temos muito mais tempo, não é? Já estamos numa hora e um quarto. Deixa eu ver o que é que temos tem. muitas perguntas? Eu perguntei ronda rápida. Não querias falar só rapidamente, que é um tema que já temos que vindo a falar e tu já escreveste sobre ele, sobre as trotinetes? Podemos falar. Não, é só porque... Então falemos. Eu não tenho muito a dizer. Eu só tenho a dizer que acho o propósito bonito. Sim. É tudo o que seja para reduzir o trânsito em trotinetes Lisboa. elétricas nas grandes cidades. É bom se for barato, a cena de ser prático, alugas onde queres e pões e deixas, giro. Mas são usadas por seres humanos e isso estraga sempre tudo. E estão sempre. O estacionamento não me choca muito. Deixaram na. Está ali, estão-me a cagar. Não me prejudica. Agora, o pessoal andar já me passaram ao pé de mim e eu nem ando muito, ou seja, fora das ciclovias. Já me passaram a arrasar, estás a ver? E não é só. Eu acho que a trotinete, a trotinete é um bocado como as drogas. Não são boas ou mais em si próprias. Depende do uso que tu lhe fazes. Porque as drogas podem lhe dar cabo da tua vida, mas também te podem fazer escrever músicas incríveis. Eu próprio já pensei várias vezes em usar. Estou sempre a tentar eu acho que a questão é... Tens pessoas que realmente utilizam isto como meio de transporte, mas eu acho que a maioria das pessoas vê isto como uma espécie de brinquedo. Sim. Não é? E, especialmente em zonas, eu às vezes vou correr ali para o pé do Rio, de Santos, do Urban e não sei o quê, e já vi tipo uma toda estraçalhada, portanto foi alguém que deu ao trabalho de destruir aquilo, não é? E já houve o caso de miúdos que já foram presos bêbados a conduzi-las, a polícia mandou parar e disse, olha, você está bêbado, levaram multas, não sei se sabias isso. Sabia, mas é um bocado tipo, estás a ver? Então ia andar a pé. Porquê é que não és multado de andar a pé? Porque não estás na via pública, não estás com carros. Mas eles iam com carros ou iam no passeio, nas ciclovias? Isso é outra coisa. Sim. Mas mesmo nas ciclovias, tu estás a pôr uma coisa em pé, se fores andar a pé e estiveres bêbado, dificilmente vais magoar alguém. Está bem, mas como a trotinete já também andaste naquilo, aquilo anda rápido, meu. Sim. Se tu desbragalhas todo contra uma pessoa na velocidade máxima, as duas pessoas magoam-se a sério. Sim. Portanto, eu acho que como a maioria das pessoas tem um entendimento de uma utilização lúdica do brinquedo, não prestam atenção que aquilo é um transporte. Não é? E depois outra coisa que é, não só destruição, e eu acho que agora há um jogo. Eu tirei esta fotografia no sábado de manhã, quando fui passear o meu cão, que descobri isto. Está na árvore, não é? Está numa árvore. Para quem não está a ver. Vou mostrar aqui. Estava presa a uma árvore. E já é a segunda que eu vejo numa árvore. Portanto, há gajos... Isto é pesado, não sei se já tentaste agarrar numa. Ainda não. Há gajos que se dão ao trabalho. É mesmo brincadeira de bêbado. Mas isso é parvo, mas não me choca muito. Porque isso é a empresa, é o risco da empresa. Claro. O dinheiro que eles cobram tem que estar assumido esse risco e vai sempre haver isso. O que me choca, pois, é a falta de civismo. Mesmo quando é na ciclovia, eu percebo, e eu também agora não tenho andado de bicicleta, mas já andei muito tempo de bicicleta. Eu sei que a ciclovia é tipo o teu safe space para os ciclistas e que vais de bicicleta e não sei o quê. Mas às vezes as pessoas, como ainda é uma coisa nova, às vezes vais no passeio e passas para a ciclovia, principalmente se a ciclovia foi lá colocada há pouco tempo. Por exemplo, a minha casa, o passeio da frente não tinha ciclovia, agora tem. Epá, eu às vezes, por exemplo, estou a passear a cadela e passo lá. E os ciclistas e os gajos da trotinete passam, tipo, imagina o que era nós passarmos pelos peões na estrada, quando alguém atravessa fora da passadeira, tu travas. Claro. Não atropelas o gajo só porque tens razão. Exatamente. E os ciclistas não. É filha da puta, pum, e passam, e os gajos da trotinete, igual. Mas sendo que o gajo da trotinete, um gajo tem sempre a sensação que pode mais andar à porrada com ele. Porque não usa capacete, normalmente, e andar à porrada com alguém com capacete é mais difícil. No trânsito, os nossos instintos tribais sobressaem. Sim. Isto é completamente absurdo, mas eu dou por mim a ter mais afinidade, não devia tê-lo, com os outros motociclistas. Sim. Por exemplo, imagina que... Sim, os motociclistas também é outra espécie, não é só o pessoal de bicicleta. Sim, então, mas há uma tendência, mesmo eu que tento ser um gajo decente no trânsito, eu paro para o motociclista... Porque vocês acham que no código da estrada... Eu não faço parte, sim. Quem anda de moto acha que no código da estrada vem que a moto pode andar no meio dos carros, quando não vai. A moto tem que andar como andam os carros, atrás. Também.
Eu percebo que não anda, eu se tivesse também não andava. Só que quando há merda, a culpa não é do carro Sim? que mudou de faixa, a culpa é vossa que vão no meio ultrapassar carros no meio. Mas o pessoal das motas acha que não. É como na portagem, passam à frente de toda a gente, que é esta merda. Ficas à espera. Não, eu na portagem passo e peço ao primeiro carro, digo, importa-se Mas, que... E os outros 10 que ultrapassaste para trás, não pediste a esses, né? Eu depois compenso noutras áreas da minha vida. Pois. Eu não me choca, que é uma ou outra, não fico minimamente chateado, mas pensei nisso outra vez. Na lei, Tens razão. estás a infringir a lei. Estou sim, senhor. E então, agora, lá está. Mas isto também é uma questão E depois quando são mais espertos, moto, eu estou dentro de um carro e eu mando-te ao chão. Estás a ver? Um gajo de uma moto, tipo, implicar com um gajo de um carro é estúpido, porque sai sempre a perder. Se não saírem do carro, sai sempre a perder. Eu posso passar por cima, posso dar uma guinada só no cu da moto e tu vais ao chão. Sim. E há muita gente que faz essa merda. É verdade. Mas pronto. Mas é isto. Ainda não experimentei. Só em relação às trotinetes, há uma série de comportamentos que eu entendo que irritam, a mim irritam-me, mas por outro lado, há comportamentos muito mais danosos para o dia-a-dia, como o estacionamento em segunda fila em Lisboa. Claro, sim. E eu acho que por uma questão de hábito as pessoas já estão um bocado... já não dizem nada, mas eu sempre que venho da minha casa para aqui, e estamos a falar perto do meio-dia, que é a hora que nós gravamos normalmente, portanto devia haver horas para cargas e descargas, como existe em muitas cidades, que é tipo entre as 5:30 da manhã e as 8 da manhã, ou noutra hora. A quantidade de carros e carrinhas que estão a transtornar o trânsito e que complicam a sério. E estão-se a cagar. Yeah. Sim. Não, isso irrita muito mais que as trotinetes. Eu trotinetes ainda hei de experimentar e de vir para aqui até gravar. Eu lembro-me de uma crónica do Miguel Satavares há muitos anos que ele contava que ia levar o filho à escola e que estava um gajo a descarregar e ele disse, o senhor não pode estar aí estacionado. E o homem disse, amigo, eu estou a trabalhar. Sim. E ele disse, eu estou aqui, meu. Tipo, sabes, essa ideia de que estás a trabalhar, portanto tens um privilégio sobre os outros. Sim. Estás a fazer uma coisa... eu entendo que em alguns momentos tenhas de estacionar, vais tirar uma velhinha do carro, vais não sei o quê... Não é preciso sermos nazis, mas o comportamento da maioria das pessoas é estão-me a cagar. Sim, imagina, eu já apanhei também em Campo de Ourique, uma vez uma carrinha parou, a travar a estrada toda e ia descarregar cenas para um café. E foram 10 minutos. Foi muito tempo. 10 não sei, 5, 7, 8 minutos. Sim. Muito tempo ali parado. E o que é que eu vou fazer? Vou refilar? Não, olha, já está, vou estar à espera. Não dá para ir para trás. E eu percebo, ele está a trabalhar, tem que fazer aquilo. Por outro lado, estacionas num sítio onde dê e vais a pé, nem que andes 1 quilómetro para levar as merdas, dá bom trabalho, percebo. Mas é o teu trabalho, estás a ver? E agora, eu não me importo estar à espera 5 minutos para o homem não ter que fazer 10 km para trás e para a frente a transportar caixas. Só que é a atitude deles, se estão-se a cagar, isto é assim, tem que ser assim, que depois me faz pensar, não, então vai estacionar lá no Cascos de Rolha e anda. Eu irrito muito no trânsito. Então vá, perguntas. Irrito muito. Trotinete. Devemos de vir um dia para aqui de trotinete, os dois. Dava para vir. Sim, e filmamos com GoPro. São 3 km para aí ou 4 da minha casa. E tu tens ciclovia até aqui, Tenho ciclovia até aqui. Eu é que sou burro. Um carro feito estúpido. Mas depois tens de comprar um capacetezinho. Isto é para ti, o Guilherme Duarte ou Guilherme Geirinhas? Porquê Geirinhas? Porque é outro humorista, não faço. Pronto, então é Guilherme Duarte. Isto é do Gonçalo Daimond Val. Guilherme Tell, gosto mais, era o meu herói quando era pequenino. Dava aí uma série com o Guilherme Tell, não te lembras? Lembro, chamava muito Guilherme Tell. Mas quem não conhece, Guilherme Geirinhas também, olha, está aí com espetáculos a sol também, podem ver. Sem barbas na língua ou por falar noutra coisa? Não sei, estas perguntas. Eu acho que podem ver os dois, não é? Pois, vejam os dois. São coisas totalmente diferentes. Por falar noutra coisa, na Antena 3, 2 vezes por semana, não é? Sim. A que dias? Quintas e terças? E blog, depois eu não percebi se ele estava a referir só a. Eu assumi como eram dois formatos parecidos. É terças e quintas. Terças e quintas, 6:30. Mas depois está disponível online também. Tá, podcasts, isso. Sim. Agora, outra. Ser ateu e quando morres vais para o inferno, por essa razão, ou ser religioso e quando morres nada acontece? Não, isso para já é uma suposição do pensamento mágico, ou seja, não são dados concretos sobre os quais possa responder. Não, é o que é que preferias? Não sabes jogar estes jogos. Tá bem, como a minha namorada, que é um suponhamos, e ela, não, porque isso está bem, não interessa aqui as regras. Preferias ser ateu, como és agora, percebes? E vais para o inferno, sim, por isso, ou preferias ser religioso
E viver com crença e depois não acontece nada. Não acontece nada com vais para o paraíso. Não há nada. Nada acontece. Não existe vida depois da morte. Ou seja... Mas nesse cenário existia inferno e não existia céu. Não, pá, é um ou outro. Está bem, mas existem no mesmo universo. Não existem. Um dos universos é, imagina, como és agora e tens há inferno. Sim. Ou então a tua vida era como crente. Ou seja, estava enganada a vida toda. Estavas uma vida como crente. Pronto, eu já disse que eu curti até ser tudo, não dizes que não. Sim. Mas depois não acontece nada quando morres. Ou seja, podes resumir isto que é, havendo vida depois da morte, mas só há inferno. Preferes isso ou preferes que não haja nada? Ou preferes o inferno? Epá, prefiro não sofrer mais, não é? Mas é um inferno, não é? Imagina que só sofres 1 hora por dia. Mas depois o resto é à grande. Sim. Está-se bem? Sim. Mas 1 hora ali a levar no cu de Belzebu por dia. Mas depois, na boa. Não sei. Salvador Sobral ou Conan Osiris? Pá, acho que Salvador... Eu só ouvi uma música do... Não, ouvi 2 músicas do Conan Osiris. Eu ainda não Conan, percebi... para mim, sou o Bárbaro. Isso é... E o outro o antes o Homem-Rã dos Irmãos Catita. Sim, e havia uns desenhos animados do Conan quando era mesmo muito pequeno, uns desenhos animados japoneses que eu também adorava. Agora, eu questionei-me quando vi uma de música do Osiris, acho que foi no canal Q, que se tornou viral... Se eu estava a ficar velho, aquela coisa, tipo, não, aquilo é só, ele canta só mal. Pois, eu acho que esse é o problema. Eu ainda não percebi se gosto ou não gosto. Eu já ouvi várias músicas. As letras têm letras que são giras. Sim. Acho que a sonoridade é engraçada. Isso quando tu ouves gravado. Ele está ali um bocadinho a imitar o António Variações nos trinados, mas pronto. E quando é gravado. O que eu acho é que ele ao vivo canta mal e soa mal. Então é isso, eu vi um ao vivo e mas gravado, há algumas que eu acho que são fixe. Pedro Abrunhosa também cantava mal e fez um grande disco. O primeiro dele é um grande disco. Não, isso é o Variações. Variações cantava bem. Sim, Variações. Pronto, Conan Osiris. Portanto, só o facto de estar a fazer cenas diferentes eu já valorizo. Mas é assim, só fazer cenas diferentes não é suficiente para te valorizar. Seres único não quer dizer que não sejas uma merda. Se fizesse uma curta-metragem como eu estou próprio cocó... A Maria Leal é única. Pode ser muito original que só por si não funciona. Mas tem algumas letras giras. Quem eu achei interessantes, não sei se já ouviste falar, são os Fado Bicha. Já ouviste falar? Já ouvi falar, sim. Os Fado Bicha, que tem fizeram uma versão de um fado muito conhecido, que é o Lisboa Não Sejas Francesa, com Lisboa Não Sejas Racista. Não. E a letra está fixe, por acaso. Tenho que ver. Vamos à próxima. António Coelho, Cientologia ou Iurde? Epá, eu acho que... Vou responder. Prefiro Cientologia porque puxaram mais pela criatividade. Sim, isso é verdade. É muito básico. E ainda podes conhecer umas celebridades fixes e tal. Sim. A Iurde, por outro lado, na Iurde, tu tens menos controle. Na Cientologia controlam-te muito mais. Na Cientologia controlam-te muito mais. Eu, vendo de fora, sim. Se eu preferisse... Não, mas mesmo assim preferia, se calhar, pertencer à Cientologia. Tinha boas cunhas aí, de certeza, para a televisão e cenas assim. Vasco Mateus, no seguimento de um podcast já longe, o Guilherme fala da possibilidade de vida eterna quando eventualmente for possível fazer um download da nossa mente para um chip. E que gostaria desta ideia para ele. Mas imaginem que é possível fazer um clone de carne e osso. Esse clone é uma cópia e tem agora a sua própria identidade. Se tu, original, entretanto, fores confrontado com a morte, não terás qualquer satisfação de vida eterna. Com isto a pergunta é, acreditam que mesmo sendo uma cópia de alguém, de alguma forma continuam a viver? B, efetivamente morreram, apenas criaram um gêmeo. Somente com um transplante físico de cérebro poderiam manter a vossa identidade. Então, mas isso é a questão. Já falamos sobre isto. Identidade é memória. Portanto, se criarem um clone teu e ele não tiver a tua memória... Não, mas aqui neste caso tem a tua memória. Fazem uma réplica do teu cérebro. Sim. É o paradoxo. Sim. Se fizer uma réplica do teu cérebro, tu não és aquele, tu continuas a ser este. Sim. Aquele é um gêmeo. Portanto, tu, quando tu morreres... Mas a partir do momento em que aquele funcionar... Não, mas tu ainda continuas aqui. Ok. Portanto, tu se estiveres a morrer, vais ter a sensação de morte porque ali está outra pessoa. Bifurcou-se ali. Sim. Portanto, eu acho que aqui a resolução para isto é quando te fazem o clone, têm que matar o teu corpo. Adormecem-te, matam-te e tu no outro acordas com a memória já te terem adormecido. E então é como se fosse uma anestesia. Acordas de uma operação. Sim, exatamente. E és a mesma pessoa. Exatamente. E eu acho que aí sim. Aí, para todos os efeitos, tu morreste e a cópia está viva, mas tu não tens noção da tua morte. O Altered Carbon, na série do Netflix, fala disso a determinada altura. Porque imagina... Pois ele referia aqui, sim. Porque imagina que tu mantens dois, não é? Tens o Guilherme original, que morre,
passas a memória para um clone e esse clone começa a viver. Não, ou seja, está a construir uma vida, mas se ao mesmo tempo, no momento em que criam o clone, pegam na memória do Guilherme, do que acabou de morrer, e iniciam, são duas pessoas que passam a ser duas pessoas diferentes, porque cada um vai fazer escolhas diferentes a partir desse momento. Sim. Tem que ser um sistema tipo acordares de um sonho. Percebes? Imagina que tu viveste, morreste e ressuscitam-te aqui no checkpoint. Claro. Para seres mesmo tu, eles têm que te pôr uma memória adicional de tudo o que aconteceu e tu acordas e foi tipo um sonho. Para ter uma noção de continuidade. Outra coisa fixe do Altered Carbon é que para as viagens tu consegues, através de satélite, enviar a consciência. Sim. Paulo Silva, alguma possibilidade do Guilherme vir atuar no futuro à Suíça? Sim, há essa possibilidade. Não vou dizer que não tenho nada contra a Suíça. Para já não está nos planos. Mas vamos ver. Depende. Eu tenho algum receio, isto é um bocadinho preconceituoso, mas tenho algum receio de França, Luxemburgo, Suíça. Ou seja, os típicos países dos imigrantes, de fazer aí stand-up, porque a noção que eu tenho é que as segundas gerações de imigrantes aí já não estão muito ligadas ao português e que as gerações mais antigas não é muito o meu tipo de público, é um tipo de público mais velho e que então eu posso chegar lá e eles não gostarem muito do que eu faço. Portanto, não é um preconceito negativo. Conhece algum comediante que tenha feito... Sim, é mais pessoal mais da velha guarda, tipo um Fernando Rocha, um Seabra, é mais esse pessoal que começou mais no Levanta-te e Ri, que, apesar de ter público novo, tem uma faixa etária também mais velha, tem um humor mais familiar, digamos assim, se bem que o Rocha não tem propriamente um humor familiar, mas... e então eu tenho algum receio desses países. Eu sei que, por exemplo, em Londres já há mais uma segunda vaga de imigração, que é pessoal mais novo, que terei mais público do que aí. Mas é uma coisa que muita gente tem perguntado a Luxemburgo e se calhar é uma coisa a arriscar, e Suíça e França também. E perceber. E também acho que pode ser giro, mesmo que corra mal, pode ser uma experiência gira. De chegar lá e ninguém se Então podes fazer o teu espetáculo no teu excelente francês. Eu vivi, já m'appelle Guilherme. O mesmo Paulo Silva, o que pensam acerca do miúdo que publicou no Twitter fotos com a sua camisola de 700 euros, diz-se rico, mas que fala a gangster. Sabes deste caso? Não. Eu já não sei se era isto. Eu sei de um caso, foi de um gajo que tinha um casaco de 500 euros que a empregada estragou, e ele pôs isso e o pessoal começou a criticá-lo. E ele até me pegou a dizer se eu não tinha nada a dizer sobre o assunto, porque eu gostava muito do que eu fazia. E eu gozei até com ele, tipo, não tenho casacos desse valor. E, portanto, não sei se é isto ou se é esse outro gajo, que é um gajo que é tipo... Nós fizemos um sketch até na falta de chá, que era o Beto Gangsta, que era o gajo que é o médico, e o médico dizia que ele era Beto. Ele, sim. Fizemos isso antes, e depois apareceu um gajo no Twitter a fumar. Estou aqui a fumar minhas brocas. Um gajo com um polzinho azul, tipo, bué da Beto, estás a ver? E parecia que era gozar com isso. Portanto, não sei o caso ao certo, mas é pá... se tens dinheiro para ter uma camisola de 700 euros, é pá, bom para ti. Eu não gastaria nisso mesmo que tivesse muito dinheiro. Mas também não critico. Eu vi foi uma cena que foi partilhada mais de 20 mil vezes sobre um gajo que estava no hospital e dizia o nome do hospital que não era na localidade, portanto enganaram. Havia vários fatores para tu descobrires que ele era falso. O hospital não é naquele sítio. 2, aquele tipo de mensagem é sempre desconfiar. E 3, o gajo da fotografia era do Walking Dead, da série. Ia dizer que tinha chegado com amnésia e para o pessoal partilharem. E foi partilhado por 20 mil pessoas. Eu acho que isso diz muito sobre o atual estado de credulidade das pessoas em relação à internet, que é, toda a gente, por um lado, toda a gente se sente ultrajada com tudo, mas por outro lado, esse ultraje é resultado muitas vezes da ignorância. As pessoas indignam-se, foi aquilo que nós contámos a semana passada, daquele jornalista que confrontou os comentaristas e todos os gajos que escreveram os comentários no jornal e todos disseram que não tinham lido além do título. É a carta de condução para a internet. É preciso um workshop obrigatório para as pessoas acederem à internet. Sabes que os jornalistas têm feito muitos debates sobre de que forma recuperar a confiança de algum público. Há um que não é recuperável porque está enviesado, portanto tudo o que um certo jornal escreve, mas recuperar um público para... porque muitas vezes é verdade que os jornais todos falham, é verdade, mas também há uma percepção exagerada do viés de muitos jornais. Ou seja, a gente diz que todos os jornais são maus e há jornais que às vezes não são muito bons, mas há gente a fazer bons trabalhos lá. Não é preto no branco. Eu acho que é mais isso. Eu acho que todos os jornais são maus. Sim. Estás a falar dos portugueses? Dos portugueses. Okay. O que acontece é que há
peças e há artigos e há jornalistas lá dentro que fazem bom trabalho. Exatamente. Mas acho que o critério editorial de todos os jornais neste momento é mau. Principalmente no online, que é o no online, clickbait. sim, principalmente no online. Bem, Mas só para terminar, a Sky News teve uma ideia que é... tiveram várias ideias e uma delas, peregrina, era que a redação tivesse equipada de câmaras e microfones e que houvesse uma transmissão 24 horas por dia para que os espectadores pudessem ver como se processa desde o início da notícia. Agora, depois podem estar numa sala escondida a fazer as outras merdas. sim, mas tipo, eu já tive numa redação, quer dizer, a linguagem claro. é só caralhadas Sim, e, sim. e há sempre comentário. Ou seja, porque imagina uma coisa, mesmo que tu estejas a fazer um artigo e vais fazê-lo de uma forma séria, imagina sobre um gajo corrupto, e tu vais fazê-lo não vai ser. e tu vais-te restringir aos factos e não sei o quê, pá, muitas vezes pode dizer, e essa filha da esse gajo é um mafioso. Então as coisas que eu já ouvi do gajo e que não posso publicar, porque não tenho provas. Não é? David Silva, cu ou mamas? Já fizeram essa pergunta? Já. Para mim é cu. Caras. É cu ou mamas? Não sabes gajos de jogos, pá. Com uma personalidade. Eu também prefiro cara, mas dentro cu e mamas são gajos de humor. mais Sentido de humor. Sentido de humor, pronto. E mamas. Não, mamas, sim. Pedro Oliveira, olá, os dois viram um documentário da Netflix sobre a Ucrânia chamado Winter on Fire? Não. Ainda não. Mas um abraço também para ti, Pedro. Tentaremos ver. Alexandre Boavida, ordenem os 3 pratos por ordem de preferência. Os 3... eu quando li primeiro pensava que era 3 pratos de comida. Os 3 pratos, entre aspas, ou seja, os 3 pratos sexualmente. Muito difícil. É difícil. Quer dizer... É como, é como aqueles pais que têm um filho e... Sim. Mas para mim, acho que portanto, depende sempre do skill da pessoa. Depende do skill da pessoa. Mas eu diria que, por norma, é pipi, boca e rabo. Exato, vou por aí. Rabo no fim. Sim. Agora, entre o pipi e a boca, quando é muito bem feito e um gajo está cansado... Depende do dia. Pode sobrepor-se. Pode ser. Mas deixa-me só dizer-te isto, que há uns tempos estávamos com... Não sei se foi no Ano Novo, mas estava com uns amigos e com... Todos, 40 anos e tal, e a mulher de um amigo meu, que é uma jornalista que faz altas reportagens de investigação e não sei o quê, estávamos a falar e ela disse, o que é que são os 3 pratos? E eu disse, tu aos 42 anos nunca tinha... Não sei o que é, então expliquei e ela ficou pasmada. Olha que eu conheço muita gente que se calhar não sabe o que é essa expressão. Quase. Principalmente mulheres. Entre os homens é mais comum. Ricardo Carreira diz, o que acham da história da ministra sueca com rastas? O Ricardo Carreira não percebeu a noção de ronda rápida, que era para dizer sim ou não. Eu acho que as pessoas põem o que elas querem, até porque estão a pagar. No patreon.com/sembarbas na língua, podem contribuir e fazer perguntas. Eu acho que não é apropriação, ou seja, é estupidez. Eu não percebo. E ela ainda vai tirar as rastas e não sei o quê, e é ridículo. O bom do mundo é a multiculturalidade e a fusão entre então culturas. Da mesma, claro, então não podem alisar os cabelos, os negros. Exatamente. E aqueles, por exemplo, há aqueles negros que fazem o risco que tem que ser rapado, porque não dá para fazer risco, não é? Então dizes, olha, isto é apropriação cultural porque os brancos é que fazem risco. Não, deixem as pessoas usarem o que quiserem. É ridículo. É o contexto, ou seja, ela não está a fazer aquilo para ridicularizar ninguém, não quer ficar gira assim. É uma homenagem, é que aquilo deve ser visto como uma homenagem. Olha, eu gosto de bué, agora qualquer dia eu não posso ouvir Kizomba. Não é isso, não é? Mas não posso ouvir rap, estás a ver? Não posso cantar rap, é ridículo. Isto é mesmo ridículo. E deviam dizer, olha, depois o pessoal ainda se desculpa. Não, deviam mandá-los para o caralho direto e tipo, não deixem de ser conas. Pronto, é o que eu tenho a dizer sobre isso. Há outros casos em giros da camisola Gucci, viste? Não. E do sapato da Katy Perry, porque era blackface. O sapato é um sapato preto que tem uma boca e uns olhos. E então foi tirado do mercado, mas também há em branco. Pronto. O da camisola é uma camisola que tem uma gola que vai até aqui. É só feio aquilo. É só feio, sim. Mas pronto. Juliana Martins, não sei o que é isso, Juliana Martins, off topic, mas pedido encarecido. Muito obrigada, meus caros bárbaros, por toda a companhia em viagens de carro. Até mesmo por isso queria deixar uma sugestão. Alguma possibilidade de deixarem por aqui os filmes, livros, documentários, etc. que aconselham durante o podcast? Ouço-vos sempre no carro, quando chega a altura de encontrar as sugestões. Tenho de ouvir o episódio no início e nunca as encontro. Muito obrigado e bom trabalho. O senhor Hugo Gonçalves disse que ia fazer isso na página de Facebook. Já fiz algumas vezes. Sim, mas vou fazer mais. Temos que... Hoje à tarde faço já para a nossa... Ricardo Perdiz, livre-arbítrio existe ou somos escravos do cérebro? Estas perguntas de ronda rápida sobre a qual filósofos e cientistas se debruçam durante a vida inteira e não descobrem. Aliás, um tema que nós já abordámos aqui às vezes. Eu, cada vez mais, eu gosto de pensar que existe livre-arbítrio, mas cada vez mais... Estamos muito mais condicionados do que achamos. Do que pensamos. E a não ser
que a mecânica quântica seja mesmo uma questão causal e de probabilidades, como parece ser, ou seja, não estar regida pela lei da ação-reação da física newtoniana. Se isso for, tudo bem. Se em termos quânticos também houver uma ação-reação quantificável, então provavelmente isto não há livre-arbítrio para ninguém, porque tudo é uma ação-reação. E tu tens o teu cérebro e as variáveis iniciais e externas, e tudo pode ser medido, percebes? Tu conseguias agarrar em ti, se simulasse o mundo inteiro e o tempo, tu podias pôr e saber exatamente onde aquela pessoa vai parar. Como podes fazer, se tu tiveres uma sala mapeada 3D e mandares uma bola, tu sabes exatamente onde ela vai cair. Saberes a força. Exato. E então, se em termos de neurónios, em termos quânticos, dos fotões, das sinapses, for tudo... Se a cena quântica for como a normal, que aparentemente não é, mas se descobrir que pode ser prevista pelas mesmas leis ou por leis parecidas da ação-reação, então não há livre-arbítrio. É verdade. A não ser que exista uma alma e Deus que nos mete o dedo no cu para mudarmos de direção. Não, por aí não. Portanto, é isso. Não sabemos. Nada como terminar o podcast com física quântica. Mas então vamos agora. O vosso e-mail é sembarbasnalingua@gmail.com? Perguntou o Arthur. Sim. Fácil, estás a ver? Isso sim, é fácil. Sim. David Silva, Web Summit ou Festa do Avante? Eu nunca fui à Festa do Avante, já fui ao Web Summit em trabalho várias vezes. Tanto cá como no estrangeiro. Se me dessem, eu nunca fui a nenhuma, mas neste momento ia à Festa do Avante. Se me dessem uma opção, imagina... como experiência antropológica, acho que preferia a Festa do Avante. Sim. Mas também gostava se bem que repara, a Festa do Avante é 15 paus, né? Sim. O Web Summit são 800. Sim. Portanto, se te derem a escolher, Festa do Avante, neste caso. Escolhe o mais caro e vende o bilhete, claro. E vais ao Avante e vais-te ver a espalgar. Portanto, é isso. Recomendações, promoções... tour neste direções. momento não promovo mais nada. Também há Maxime, Noites Maxime. A primeira foi um sucesso, esgotou. Estamos já à venda de bilhetes para dia 21. O cartaz ainda não pode ser revelado, mas já está a vender bilhetes, que é impecável. O pessoal já está a comprar sem saber quais é que são os comediantes que vão, que é giro, é o nosso objetivo. E vai ser um bom cartaz, ainda não posso revelar, vai ser giro, vejam, está na Ticketline. Mas acima de tudo, se só tiverem um bilhete para gastar, gastei na minha tour. Estreia dia 2 de março no Porto, já está esgotado, mas daí em diante há datas, vejam Instagram e Facebooks da vida. E entretanto vão poupando também entre uns 14 e uns 16 euros, não sei qual é que vai ser o preço de capa, porque em Abril estará à venda o meu novo livro. É isso, já podes dizer o nome? Deixa-me perguntar primeiro à minha editora. Ok, pronto, tá bem. É isso. Fica. Hoje é o próximo programa, talvez eu diga. Portanto, comprem coisas e vejam, querem uma coisa bonita para ver. Um filme ou assim. Tens alguma coisa? Um filme, eu acho que, deixa-me ver. Há um documentário chamado After the Noise Stops. Acho que é. É um documentário sobre os Bros. Lembras-te dos Bros, que eram dois irmãos que nos anos 80 venderam milhões e milhões de discos e que eram... Os Blue Brothers. Não, eram os Bros. Eram dois gajos loirinhos, gêmeos. Não me lembro. E a música era considerada pirosa, mas enchiam um Wembley, venderam milhões e milhões e milhões de discos, era o número 1. Era um fenómeno muito kitsch da altura. E eles fizeram um documentário agora, mais de 20 e tal anos depois. E há duas coisas interessantes. Mais do que aquilo foca sobre o sucesso deles, que tiveram um sucesso planetário, então em Inglaterra não podiam sair à rua, tipo uma coisa... Mas ao género dos Beatles, tipo, eles mostram imagens de miúdas a desmaiar e coisas do género. Mas mais do que tudo, mais do que o fenómeno, é um excelente estudo sobre a família e dois irmãos, porque eles são gêmeos e um era o lead singer e outro era o baterista. Logo aí, apesar de serem gêmeos, eram gêmeos verdadeiros, sim. O baterista era mais velho, 7 minutos. E logo aí, ou seja, já se estabelece uma diferença numa personalidade de cada um, não é? Sim. Porque um é o baterista, está lá atrás, e outro é o lead singer. E como é que, a partir desse dado, eles evoluíram e como é que 20 anos depois estão tão diferentes. Eles voltam a reunir-se para dar um concerto. E é muito interessante. Eu vou só dar um detalhe que eu achei interessante, que é o lead singer, que é o que eu acho que é o mais otário, e o mais primadona, fez um implante de cabelo. Okay. O outro gajo, o baterista, tem a idade do irmão, 40 e muitos, e aceitou que era careca. Ok. E é engraçado, lead singing, implante de cabelo, baterista, vou ficar careca. Mas depois, mais do que tudo, a relação entre os dois, o que a fama fez à relação,
E o que é que 20 e tal anos depois cada um ainda vai à procura no irmão daquela experiência. Ou seja, um não quer estar no plano de trás, mas já é um gajo mais maduro, mas não quer que se repita o que se repetiu quando eles eram novos, ou seja, ficar para trás. E o outro continua a ser uma primadona que diz que o outro irmão não reconhece os sentimentos dele. É um documentário interessante. Tenho que ver. Um filme, eu não sei se já recomendei aqui, já recomendei nas crónicas, mas fica o Le Jeu, na Netflix, um filme francês, e parece-me sempre pseudo-intelectual recomendar filmes franceses, deve ter sido o último que eu vi nos últimos 5 ou 6 anos, mas está muito giro. Netflix é sobre o impacto um bocadinho da tecnologia. É tipo um grupo de amigos, estão ao telefone e decidem, pomos aqui o telefone, sempre que alguém receber uma notificação, uma mensagem, uma chamada, tem que ler em voz alta para toda a gente. E aquilo é tudo casais, e ver que toda a gente esconde algo ou não. E está muito giro, é tudo passado na mesma sala, os diálogos são muito bons e está giro. Para quem quiser ir ao cinema, também já falei disso, mas vão ver A Favorita, que é um filme muito fixe, um filme inglês muito fixe. Se estiverem em alguns cinemas da nós, vai-vos aparecer um cartaz meu a promover o espetáculo. É sério? Estou lá. Chupem, só para vocês não se esquecerem e comprarem bilhete e não andarem a adiar. É assim mesmo. Grande abraço, até para a semana. Adeus, até para a semana. Muito obrigado por assistir a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito.